Vou mandar uma aqui do Diego Luiz, ele tá perguntando: ok, a vida básica multicelular tem facilidade de ocorrer, mas e a vida inteligente? Pode explicar como que a consciência surgiu? Muito bem. Então, de novo, debate, eu vou falar de uma consciência que a gente chama de autoconsciência, tá? Ou consciência própria. Porque se a vida já é difícil de definir, inteligente pior ainda, né? E consciência... E consciência fica mais ainda. Mas sacane uma coisa interessante que você falou. Vamos dividir aí, inteligência e consciência. Inteligência é mais fácil da gente definir. Inteligência é a capacidade de resolver problemas. Vários organismos são inteligentes. Tá? Até mesmo para Messi, a gente tem gente aí que chama, pode falar que o bicho é inteligente. Claro. O bicho, perdão, o protista, ele é inteligente. A inteligência vai evoluir tanto em animais solitários quanto animais que vivem em grupo. Por exemplo, não sei nem para onde eu olho aqui, acho que eu vou olhar para aquela câmera ali. Então, o nosso polvo, por exemplo, é um animal solitário, altamente inteligente. É o invertebrado mais inteligente que existe. Já a consciência, que eu estou agora, a autoconsciência ou consciência própria, ela tende a evoluir em animais que vivem em grupo. E como é que a gente sabe que um animal tem consciência própria, de que ele é ele mesmo? Por um teste chamado teste do espelho. Então você põe um espelho, você vai botar esse animal na frente do espelho e vai ver se ele reconhece que é ele mesmo ali na frente. É um teste, né, que o pessoal faz, né? Exatamente. Se tem uma evidência de que o animal reconhece que é ele, que nem a gente olha no espelho, né? Para crianças a partir de 2 anos de idade, aproximadamente conseguem isso. O que a galera vai fazer? Vão fazer uma marca nesse animal num lugar que ele não consegue ver. Por exemplo, vai fazer uma marca aqui na orelha, vai fazer uma marca aqui no pescoço. Anestesia o bicho, tá? E ele vai acordar sem saber que ele tem uma marca, porque ele não consigo olhar se eu tenho uma marca aqui ou se eu tenho uma marca aqui. Se ele olha no espelho, vê a marca e vai procurar e começa a mexer, aí é consciência top, assim. Aí o bicho realmente sabe que é ele. A gente passa nesse teste, nós humanos, a partir de 2 anos de idade, chimpanzé a partir de uns 2 anos e meio, orangotango passa também, gorila e bonobo não lembro agora. Cachorro não passa. Até onde eu saiba, não passa. Tem algum debate se golfinho passa, porque golfinho se reconhece no espelho. Só que o teste da marca eu não lembro se foi feito em golfinho. Elefante, alguns passam, outros não, tá? Mas são pouquíssimos animais que passam no teste. E todos eles que Kratos passaria, será? E todos eles que passam são animais que vivem em grupo. Né? Então, orangotango, tudo bem, o macho de orangotango ele tende a ser solitário, mas antes disso eles vivem em grupo. Nós vivemos em grupo. Né? Então parece que a evolução da consciência, agora não da inteligência. A inteligência evoluiu em vários grupos de animais, não é uma coisa linear. Evoluiu nos polvos dentro de molusco, evoluiu na gente aqui em primatas, evoluiu no elefante, que é um bicho inteligente também. Agora, a consciência própria tende a evoluir nos animais que vivem em grupo. E os top mesmo é a gente, orangotango e chimpanzé, que sabe que é você que está ali no espelho, mas também tem uma consciência de entender o estado mental que você tá. Eu sei que eu tô triste. Eu sei que eu tô feliz. A gente sabe isso. E basicamente são essas 3 espécies que são nossos parentes próximos. E aí vem uma coisa interessante, que eu gosto sempre de ficar refletindo, que o Harari fala, né? Nós, Homo sapiens, a gente é um animal de meio de teia trófica, de meio de cadeia trófica. A gente come outros animais, mas a gente é presa de outros animais. Por que leão, por que tigre, por que tubarão, por que um monte de bicho hoje não come muito a gente? Come um pouquinho, tá? Tem uma galera se der a moral, olha aí também. Não come a mão eles querem o braço. Exato, não come hoje, que a gente matou essa galera toda, sacou? Só que a gente era presa. Então a gente é um bicho altamente inteligente, altamente consciente, só que a gente não é um bicho de topo de cadeia. A gente não tem aquela tranquilidade. Qual seria, se a gente fosse topo de cadeia, a gente talvez não se desenvolveria tanto? Talvez a gente fosse menos ansioso. É isso que ele quer dizer. Então, assim, pensa assim, se a gente fosse um tiranossauro rex inteligente pra caramba. Tranquilaço, um tigre tá tranquilaço ali também. Cara, o tigre tá andando na floresta ali despreocupado. O tubarão branco, cara, aquele bicho majestoso nadando ali, a gente não. Desconfiado. Não é que a gente veio do macaco, a gente é um macaco, cara. A gente é um macaco de meio de teia trófica, ansioso, desconfiado e inteligente. Então, a gente é um bicho que é capaz de pousar na lua, de fazer uma... mergulhar nas profundezas, viver no deserto. De descobrir o segredo do átomo, de fazer uma bomba atômica
mas a gente, ali na frente, a gente pode ter um desentendimento, sai na mão, aperta o botão errado. Exato. Aperta o botão errado, explode esse negócio todo. Então, por isso que, assim, é um pouco, às vezes, difícil da gente prever, né, nessa questão agora de extinção de Homo sapiens, né? Que foi até uma pergunta que eu fiz no final de um projeto aí que a gente teve com a União Europeia. A gente estava tomando uma, assim, no final do projeto. Eu comecei a perguntar pra galera, quanto tempo você acha que o Homo sapiens ainda vive no planeta Terra? Né? Porque uma espécie pode viver 1 milhão de anos, tá? Que nem Homo erectus, assim. Cara, a maior parte da galera achou que era pouco tempo. Né? Achou que vai viver centenas de anos e a gente já vai estar extinto aqui no planeta Terra. Mas, em parte, é esse medo. É esse medo da gente, apesar de ter essa consciência... É a confiança. Eu chamo de confiança na humanidade. É porque a qualquer momento pode dar ruim. Exatamente. Mas aí, qual é a solução para isso, na minha opinião? Instituições. Galera criou a bomba atômica, beleza? O que você tem que fazer para um maluco não explodir um negócio desse? Você cria agências reguladoras para fiscalizar. Não está funcionando mas não muito. estão nem aí, ué. Hoje não estão mais, mas assim... mas, por exemplo, pega Nações Unidas. Surgiu depois da Segunda Guerra Mundial. Porque chegou um maluco lá que queria dominar a Europa, bombardeou um monte de coisa e essa coisa. A galera sentou e falou, peraí. Nós precisamos ter instituições para botar um pouco de regra nesse negócio para não acontecer esse treco de novo. Então, eu vejo um pouquinho, assim, eu vejo a importância também institucional na nossa espécie. Não vai resolver essa cane? Não vai. Pode ser que o maluco aperte um botão daqui a 5 dias. O Putin lá, anda com a malinha, pra cima e pra baixo. Onde ele vai com a maleta. Tem a malinha mesmo? Ué. Tem, claro. Você acha? Ele anda com a maleta. Agora, ou ele ou segurança. A gente tá falando de animais que vivem em grupos e têm individualidade. Mas animais que têm uma consciência, tipo abelhas, formigas, que têm essa consciência que parece que é somada, ou elas... Consciência coletiva. Uma consciência coletiva. Isso não é uma vantagem também? Não, então, assim, ó, em sociedades de formigas e de abelhas, elas são, inclusive, geneticamente muito semelhantes. Ah, é? Tá. Essa é a história do gênio egoísta do Richard Dawkins, que ele popularizou. A ideia veio de um cara chamado Hamilton antes, né? Um dos grandes problemas do Darwin era o seguinte. Para o Darwin, a evolução ocorria por luta de sobrevivência. Então é sempre um organismo lutando. Eu lutando com você para deixar mais descendentes, eu lutando com você para ter mais acesso a fêmeas e deixando mais descendentes. Parte disso está certo mesmo. Só que aí ele vê que vários organismos ou se ajudam, perfeito, e a gente é uma espécie que se ajuda. Tem até uma imagem muito legal de umas formigas, você viu? Que elas fizeram uma ponte, os corpos delas foram se juntando para atacar ou para ir numa colmeia, um negócio de vespa lá, né? Ele fica uma ponte. Cara, é absurdo, velho. Mais do que isso. Pega uma abelha, por exemplo. Tem abelha que se mata para salvar a colônia e a rainha. Quando ela te ferroa, para salvar a colmeia dela, ela morre. Ela realmente, digamos assim, ela se suicida pelo bem. Agora, por que ela faz isso? Como é que a seleção natural vai selecionar um animal que se mata e não vai deixar? Mas muito bem. Aí vem... porque a gente está olhando no nível do indivíduo. E a maior parte da seleção natural é no nível do indivíduo mesmo. Só que o Richard Dawkins e o Hamilton, que veio antes, na década de 60, olharam no nível do gene. E aí o que eles descobriram? Tanto em formiga quanto em abelhas. Metade do DNA delas é idêntico, que vem do zangão. Né? A outra metade da fêmea que varia, ou seja, em média, as abelhas numa colmeia elas são 75% aparentadas. Tá? Ou seja, aquela abelha, o indivíduo abelha, tá morrendo, tá se matando para salvar a colmeia, porque o gene dela tá passando através da rainha. De outras, né? Exato, né? Que é o que a gente chama de seleção de parentesco. Tá? Então, quando você tem animais que têm esse parentesco, aí é que você tem... E aí ele usou esse termo gene egoísta, que ele mesmo se arrepende um pouco, né? Gene imortal teria sido talvez um nome... Gene imortal. Porque o egoísta, entre aspas, é isso. Como ele tivesse vontade, né? O gene não tem vontade, mas o egoísta vem no sentido de que o indivíduo sofre, a abelha morre, certo? Para passar o gene pela fêmea. E isso acontece de fato, né, nesses insetos sociais. Isso é facilmente selecionado. Porque o que vai para frente, de fato, é o gene. Que é o que importa, vamos dizer, no final do dia, o que importa é o gene. E essa é uma das grandes contribuições do Richard Dawkins, né? Ele é mais um popularizador mesmo, embora ele tenha artigos técnicos também, de fazer a gente pensar a evolução no nível do gene também.
O Darwin pensou no nível do indivíduo e tá certo. A gente olha muito, é no nível do indivíduo que a maior parte da evolução acontece mesmo, certo? É eu e você competindo, eu e outra pessoa competindo, mas aí tem esses organismos que colaboram. Aí você vai ter 2 tipos de seleção. Seleção de parentesco, que é isso que acontece nas abelhas, e aí o Robert Rivers vem com o que ele chamou de altruísmo recíproco, que acontece na nossa espécie, cujo nome melhor seria uma colaboração recíproca, porque o altruísmo verdadeiro, ele não é selecionado. Né? Se eu ajudo uma pessoa sem receber absolutamente nada em troca, eu tenho um sentimento, eu tenho um sentimento que eu fiz bem. Mas não é lógico para a evolução. Perfeito. Assim como o ato de heroísmo também. Por exemplo, a abelha se matar para um parente muito próximo vai passar o gene, ok. Mas uma pessoa se sacrificar por uma pessoa que ela nem conhece e que não tem os genes dela. Mas qual é a lógica? Mas uma fêmea de Homo sapiens, uma mulher, pode olhar para um cara que faz um ato de heroísmo e falar, cara... É com ele que eu quero... Tudo tem a ver, então, com... Porque ela vai olhar assim, ó. Apesar de tudo isso que ele tá fazendo, o cara ainda vive. Cara, esse cara deve ser bom. Tá? Então há uma tendência... com ele que eu quero minha espécie, né? Que é uma das explicações... Por que a galera empina moto e coisa desse tipo, tá? Isso tem a ver com... É aquele meme lá, por que os homens vivem menos, né? Isso. Que se arriscam para... O próprio Jared Diamond fala muito isso nos livros dele, que é um tipo de seleção sexual também que a gente tem na nossa espécie. Porque se a pessoa se arrisca, né? Vamos pegar até uma pessoa que bebe, uma pessoa que fuma, beleza, ela bebe, mas ainda tá viva, pô, esse cara deve ser bom. Né? Então é verdade, tô falando sério. É mesmo? Tô falando sério, tem toda uma ideia em relação... Não cara, vai encher a cara na balada. Mas hoje não precisa mais disso, tá? A gente não vive mais da idade da pedra, tá, galera? Então hoje a coisa é diferente. Mas voltando nessa questão da colaboração, do altruísmo recíproco do Robert Rivers, é mais uma questão assim, né? Eu te ajudo, Vilela, mas a gente tem memória, né? Então aumenta a chance de você no futuro retribuir essa ajuda. No longo prazo, isso a gente vê quem ajuda mais, tem uma certa tendência a se dar melhor na vida e uma das explicações é que isso é no nível genético, tá? A gente tem uma tendência natural a ajudar outras pessoas, mas a gente também tem essa ideia, a gente tem esse sentimento de que isso eventualmente pode ser retribuído no futuro, que é o chamado evolução do altruísmo recíproco. E parte dos nossos sentimentos, né, é em relação a isso, porque se eu te ajudo e eu espero que você me ajude também, mas você sacaneia comigo, aí eu corto relações com isso. Então, isso também tem um lado evolutivo em cima disso. Daria para falar um pouquinho mais, acho que eu estou começando talvez a ficar meio cansado aqui, mas boa parte dos nossos sentimentos, né, eles têm uma função evolutiva muito evidente, como, por exemplo, o ciúme sexual. Né? Os homens tendem a ter um pouco mais ciúme sexual, pelo menos respondem de maneira mais agressiva ao ciúme sexual, porque se existe, né, digamos assim, uma pulada de cerca por conta de uma fêmea, estamos falando da pré-história, tá, galera? Quem vai cuidar desse filho é essa pessoa, e aí você vai estar parindo, você vai estar cuidando de um filho que não é seu. Então, se você tem a evolução... É o Cuco que faz isso, né? Não é? Isso, exatamente. Então, porque assim, ó... Ele deixa para os outros... Se a monogamia fosse perfeita, não teria necessidade de ciúme sexual. O fato de existir o ciúme sexual, a galera fala, é uma coisa cultural. Em parte, assim, a resposta ao ciúme sexual é cultural, você não precisa usar violência. Mas o sentimento de ciúme sexual, ele vem daqui de dentro do teu coração, cara. Tem gente que tem mais, tem gente que tem menos, tá? Varia de pessoa. Agora, por que existe esse negócio? Isso é genético, tá? Isso é genético. Essa questão do ciúme. É porque não é porque realmente existe relação fora da monogamia. E por que isso evoluiu? Porque se você tem esse sentimento, você mantém a fêmea mais próxima de você e aumenta a chance daquele filho ser realmente seu e esse gene passa para frente na evolução, tá? Então essa é a melhor explicação, né? Se alguém... Pode ser que tenha outros, mas é a melhor explicação para a evolução do ciúme sexual. Agora a gente tá entrando numa área bem polêmica, tá? Mas que eu tô tentando evitar isso nos podcasts. Porque... O chat tá engraçado porque eles só falam assim, e o gibão lá, monogâmico. E o gibão lá... E o gibão lá com a carinha dele. Com a carinha de bunda dele. O que sabemos e o que não sabemos sobre o começo da vida? Não, o que o Sacani falou é isso mesmo, né? A gente teve um input muito grande de elementos do espaço, né? Seja de cometa, seja de asteroide, né? Boa parte da água veio de fora para o nosso planeta. E o que se acredita, a gente já sabe há várias décadas, né? Tanto em cometas quanto em asteroides também,
A gente tem muitos desses compostos orgânicos mais complexos em asteroide, tem aminoácido em asteroide. Né? O que o teu corpo é feito, o meu corpo é feito, os nossos corpos são feitos? É feito desses aminoácidos todos. Né? Você vai comprar, vai na academia, depois você toma o whey protein lá. O que é aquilo? Aquilo é aminoácido. Parte daquilo lá você tem em asteroide. Então, assim, não é uma coisa tão complicada se formar esses tijolinhos da vida. O pessoal fica dizendo, não, o negócio é complicado. Não, isso é química pura. Né? A gente é como se fosse um robô bioquímico, vamos botar dessa maneira. Né? E esses tijolinhos, eles foram formados ou na Terra, ou fora da Terra, ou muito provavelmente em ambos. Vou fazer perguntas bem básicas, tá? Bora. Vocês falam tijolinhos por quê? Porque tem uns elementos todos separados e quando você começa a combinar alguns, eles formam Uma cadeia, né? uma cadeia que daí pode vir alguma coisa. O que vocês chamam de tijolinhos? O que é você, Vilela? Você é carbono, oxigênio, nitrogênio e hidrogênio. 95% de você são esses 4 átomos. É mesmo? Ué. Os outros 5% ou até menos é fósforo, enxofre e ferro e outros Que menores. são, até aqui é um negócio que a gente chama de chomps. A gente precisa, para formar a vida, Sei. a primeira coisa que a gente precisa são chomps. Carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. A vida que a gente conhece precisa disso daí. 6 elementos. Perfeito. Né? E são assim, os básicos para a coisa começar. Tem até uma galera que acha, pode ser que em outros lugares seja de silício, mas o que se viu até agora é carbono mesmo. Né? Então, inclusive, né, quando procura vida em outros astros, que nem a Lua Encélado lá de Saturno, Se procura... esses elementos. Tá. E estava faltando fósforo, que acharam no ano passado. Então, Encélado tem todo o caldo necessário. Ah, é por isso que os caras falam, achamos fósforo, achamos não sei o quê. Isso aí. Eles estão procurando um caldo para baseado no que tem vida aqui, pode ter... Você tem que achar os 6 elementos Perfeito. primeiro. É por isso, eu não entendia nada. Porque É os caras estão isso. procurando fósforo. Eles É querem isso. acender o quê lá? Não, fósforo é super importante, né? É. Para o que a gente chama de ATP aí na vida, mas aí depois a gente pode entrar Tá. nos detalhes. Mas então você tem esses átomos todos. E o carbono é, digamos assim, o mais importante de todos, porque você consegue fazer polímeros, você consegue fazer longas cadeias. Por exemplo, a gasolina que você põe no teu carro aí, ele é um polímero que foi formado foi modificado, na verdade, né, de petróleo que veio de algas que viveram há centenas de milhões de anos, tá? Então, isso a gente usa isso até hoje, seja essa mesa, seja qualquer coisa, é baseado no carbono. Então, onde vem esse carbono, né? De onde é que vem o carbono que está no tronco da árvore, que está no teu corpo? Vem do ar, cara, vem desse ar que está aqui no meio, é o CO2, que as plantas e outros organismos, eles vão fixar esse carbono na forma de glicose e vai dar toda a vida. Então, a vida, assim, se a gente botar de uma maneira bem simplista, e realmente é assim, a vida é química pura. É por isso que a gente estuda bioquímica na biologia, para Claro. entender esse negócio. Então, se você entende o que a gente chama de fotossíntese, tanto aeróbica e anaeróbica, né? Se quiser a gente entra nos detalhes, senão não precisa também. E entende o que é a respiração celular, que é o que está acontecendo no corpo da gente. Você está inspirando oxigênio. Esse oxigênio vai lá na tua célula. Só que por que o oxigênio é importante? Porque o oxigênio adora roubar uns elétrons. Então lá na tua célula ele está roubando uns elétrons e isso está quebrando, está ajudando a quebrar uma molécula chamada de glicose, fazendo energia para você poder mexer teu braço, para você poder pensar e coisa desse tipo. Muito bem. Agora qual é o problema desse negócio? Tá. É como isso aí aconteceu há 3,5, a 3,8, a 4,2 bilhões de anos. Você tem que ter um mínimo, além desses elementos, você tem que ter um mínimo de moléculas ali de carbono, como por exemplo o metano, que é um carbono com 4 hidrogênios e outras, que já tem que estar isso formado. Então, alguns pesquisadores, que nem o Oparin, que nem o Haldane, vieram com a ideia dessa sopa primordial, que está meio em desuso hoje. Tá? A gente acredita que é mais em fontes hidrotermais que essa coisa aconteceu. A gente pode entrar nos Mas detalhes. até vale falar, até o pessoal entender, né? Todo esse lance de estudar a origem da vida, pessoal, é como toda coisa na ciência, é uma evolução do pensamento científico. Perfeito. Então, esses primeiros caras aí, eles começaram a imaginar como que isso poderia ter se misturado. Aí vai lá, que é a sopa, que é a tal da hipótese da sopa primordial, vamos dizer assim. Isso, que já vem até do Darwin, assim, sabe? Só que aí o Oparin e o Haldane, teoricamente, hipotetizaram que, ó, se você tiver amônia, metano, tiver aí uma água e descargas elétricas como fonte de energia, que provavelmente tinha muito na Terra primitiva, isso aí potencialmente seria o suficiente para você formar moléculas orgânicas mais complexas, como os aminoácidos, que tem no whey protein que você compra no mercado. Sim. E aí um cara chamado Stanley Miller e o Urey,
que ganhou o prêmio Nobel pela descoberta do deutério, que o Sacani falou agora há pouco, que é o hidrogênio mais pesado, com próton e um nêutron. Esse cara, eles Fizeram um fizeram... experimento. Exato, e mostraram que isso acontece. Então você consegue formar, digamos assim, os tijolinhos da vida a partir de compostos muito simples e alguma fonte de energia. Isso é muito legal. Esse experimento eu até falo na minha apresentação. Eles tentaram reproduzir em laboratório o que aconteceu na Terra primordial. Então o que tinha na Terra primordial? Não tinha nada, mas tinha umas pocinhas d'água. Né, Como que era essa Terra? Se eu estivesse olhando ela visualmente, como ela era? Nós estamos falando aí o quê? De 4 bi atrás, né? É. Mais ou menos. Também essas datas aí, pessoal, a gente não sabe ao certo, tá? Antes, lá, ele falou 3.7, mas foi 3.8. Né? Não sabe ao certo isso aí. Mas vamos pôr 4, né? Arredondar para 4 está bom. Cara, a Terra, ela já tinha passado, ela já estava num processo de resfriamento já, entendeu? Esse processo já tinha acontecido. Antes a Terra era uma bolona de magma, né? Uma bolona de rocha derretida. Aí, com o passar do tempo, essa rocha foi resfriando e tal. A água já estava aqui, ou por impacto, ou originada mesmo na Terra e tal. Um pouquinho de cada, né, provavelmente. Um pouquinho de cada. Começou a formar essas... Aí tinha lugares que tinha uma aguinha empoçada ali. Tá. Tinha esses elementos, que muito provavelmente também vieram desses impactos. A atmosfera existia? Tinha alguma coisa primordial, né? Então, assim, ó, vamos lá. A atmosfera primitiva da Terra, ela provavelmente era mais semelhante ao que a gente tem hoje em Marte e em Vênus, que é o seguinte, é muito CO2. Provavelmente tinha muito CO2, que é o que mais tem em Marte, e é o que mais tem em Vênus também. Por que a Terra é tão diferente, né? A atmosfera da Terra, claro, ela é muito mais espessa que a de Marte, que é só 10%. Mas a grande diferença é que a gente tem oxigênio, que é esse que a gente está respirando agora, Certo. e a gente tem pouco CO2. E por que a gente tem pouco CO2? Porque na Terra a gente tem água líquida na superfície. E a água e os oceanos, eles absorvem esse CO2. Esse CO2... Sequestram esse CO2. Exato. Que dá todo um problema de mudança climática que nós podemos chegar depois. Mas por enquanto, vamos ficar na Terra primitiva. Tá. E chegou um determinado momento que a vida começou a pegar esse CO2 do ar, juntar com um hidrogênio, ou da água, ou de sulfeto de hidrogênio, enfim, e começou a formar glicose, amido, que a gente come aí no almoço das plantas. E isso foi tirando esse CO2 do ar, de modo que a gente tem uma concentração muito pequena hoje de CO2 0 ponto alguma coisa, que já dá todo esse problema de mudança climática. Era para ser menor, né? Era para ser menor ainda. Mas vamos chegar lá. Então, assim, mas tinha atmosfera, só que ela foi alterada pela vida. Essa Terra primitiva, que é uma coisa que é legal a gente lembrar também, ela sofreu impacto nos primeiros 30, 100 milhões de anos de um outro planeta chamado Theia. Um objeto que era mais ou menos do tamanho de Marte, bateu na Terra. O quê? Isso. E formou a Lua. A ejeta disso, por gravidade, formou a Lua. E a rotação desse sistema era uma coisa, se eu não me engano, Sacani, em torno de 5 a 6 horas. Então, o dia que hoje é de 24 horas, há 4,5 bilhões de anos, era 5, 6 horas. Foi desacelerando, então? Foi desacelerando porque a Lua causa uma fricção das marés. Então nós estamos com 24 horas hoje, lá na frente nós vamos estar com 25 horas. Há 1 bilhão de anos, acho que a gente estava com 20 ou 21 horas, não lembro agora. Então, assim, era um planeta muito diferente, girava muito mais rápido, certo? Você tinha uma atmosfera muito diferente, sem oxigênio. E é por isso também que eu gosto de falar, sabe, Vilela, Sacani? Eu gosto de falar de 6 extinções. Porque a gente fala das 5 grandes que a gente teve ali, dos dinossauros e outros. Mas há 2,4, 2,5 bilhões de anos, a gente teve a grande crise do oxigênio. O que é isso? Verdade. É quando as cianobactérias começaram a fazer a fotossíntese aeróbica. E aí que o oxigênio começou a ficar... Não tinha oxigênio na atmosfera, tinha muito pouco. Você vai para Marte, não tem oxigênio na atmosfera. Você vai para Vênus, aí não lembro, acho que não tem também. Enfim, ou se tiver, é muito pouco. Por que tem tanto oxigênio aqui na Terra que permite que nós, animais, consigamos viver, né, e respirar e essa coisa toda? É porque é um grupo de bactérias, chamadas cianobactérias, há 2,4, 2,5, 2,7 bilhões de anos, começou a fazer fotossíntese aeróbica. Só um parênteses aqui, por isso que uma das jeitos de terraformar Marte é levar primeiro cianobactéria. Porque elas começam a fazer essa troca, pegar o CO2 do ar, vai lá. Isso. Ou, né, mas agora só um parênteses, ou líquen. Que já botaram líquen 18 meses no espaço e vive, tá? Mas daqui a pouco a gente chega lá. Tá bom. Daqui a pouco a gente chega lá. Aí não vamos chegar na hora de chegar no fim. A gente pode conversar um pouquinho sobre como é que a Terra pode, talvez,
exportar a vida para outros astros. Provavelmente Tá. não vai ser a gente, tá? A gente não aguenta muito Claro. tempo no vácuo, não, tá? Mas um líquido aguenta. Então, muito bem. Aí, nesse início, né, o que a gente teve, né, como o Sacani botou muito bem, a gente tinha essa sopa primordial, essa é uma das hipóteses. Só que aí, o que a galera descobriu em 1977? Desceram com um submarino lá nas Galápagos e descobriram as chamadas fontes Ah, mas hidrotermais. antes vamos falar do experimento. O experimento é legal. Qual? Da sopa? Da sopa. Ah, do Stanley Miller? Do Stanley Miller. Ah, sim. Eles fizeram um laboratório, então, todas essas condições aqui que o Alberto falou, eles conseguiram fazer em laboratório, cara. Recriar E tem isso. as fotos disso aí. Isso é legal demais. E aí eles colocavam aqui os gases e tal. E aí ele falou um negócio muito interessante. Pra vida formar, pessoal, a vida, então, vamos lá, é uma receita de bolo. Você precisa... É isso mesmo. Tem os- isso É a receita de bolo. Ingredientes, É exatamente Ingredientes. o modo de preparo. Chomps, os 6 elementos. Precisa de água, igual o bolo precisa. Tá. Precisa ter um solvente, no caso. Aí vamos dizer que no nosso caso é a água. E você precisa de energia. Precisa de energia. Igual você pega o bolo e põe no forno. Certo. E aí, qual que era a energia para começar esse processo todo? Eram raios, cara. Era Raio da descarga onde? elétrica. Da Porque onde? começou a ter, nessa época aí, por conta dessas trocas e toda essa coisa que começou a acontecer, a Terra tinha vulcões, tinha tudo isso, e isso começou a gerar descargas elétricas. E essas descargas elétricas, quando batiam nessas pocinhas, elas davam a condição dos átomos se juntarem em molécula, formar proteína, aminoácido e tal, e a vida começar. Os caras lá reproduziram isso em laboratório. Pô, Tipo um sistema fechado, com Sei. vidro. Eles assim. fizeram um sistema É, fechado coisa e mais linda do colocavam uma descarga elétrica e eles iam formar essas coisas mais complexas num outro recipiente, cara. e deu certo? Deu Deu certo. Mas por que caiu então essa ideia da sopa primordial? Muita calma nessa hora. Eu tô acompanhando, gente. Deu certo, e até replicaram depois do experimento e formou até mais aminoácidos do que o Então, experimento original. tá. Muita Porque calma nessa hora. qual que era o lance inicial? Até o pessoal entender. Era entender como que formava o aminoácido. Ah, Porque tá. já é um Isso. pulo gigante. É um Imagina, salto- você começou com 6 elementos, cara. 6 elementos dentro de uma poça d'água. É assim que começou. E como que disso, né, dá esse pulo para um aminoácido? Então, aí, ó. Ah, é esse sistema aí, ó. Boa. Esse é o sistema. Olha lá na mão dele, ó. Tá o negócio pra quê? Pra dar o quê? choque. O choque, o raio, O raio, a descarga elétrica. Então eles conseguiram reproduzir num sistema fechado como que era a Terra. Cara, experimento. É emocionante Que que esses caras absurdo. E fizeram. conseguiram fazer um aminoácido. É. Embora hoje, essa aí o professor que vai falar, não é a ideia que prevalece, não é mais essa ideia, mas você imaginar que esses caras conseguiram fazer esse experimento, cara, é um negócio sensacional, cara. Isso é sensacional. Eles conseguiram montar um planeta Terra num laboratório. Tá ali, ó. Aquilo ali era o planeta Terra Daquela época. daquela época. Então eles fizeram e eles viram esse salto aí de ter um solvente e meia dúzia de elemento químico virar aminoácido, cara. Isso é um grande pulo, cara. Então é um negócio assim absurdo, entendeu? Não, e mostra um pouquinho como a ciência funciona também. Porque É. teve uma hipótese que veio do Oparin e do Haldane, eles foram lá e testaram e realmente comprovaram essa hipótese. Agora sim, tem várias críticas a isso. Uma delas é que amônio e metano talvez não fossem tão estáveis, por exemplo, na atmosfera primitiva, né? Então, assim, veio uma série de críticas. E é possível que tenha originado a vida em águas rasas, na superfície, sim, ou na atmosfera, porque o que eles estão dizendo aí é que talvez fosse na atmosfera, né? Só que aí veio uma descoberta totalmente eureka, aquelas descobertas que ninguém estava esperando, aquela coisa assim, ninguém desceu com submarino lá nas Galápagos para achar alguma coisa nova. Aí olharam lá no fundo e descobriram as chamadas fontes hidrotermais. Só que aí veio uma descoberta totalmente eureka, aquelas descobertas que ninguém estava esperando, aquela coisa assim, ninguém desceu com submarino lá nas Galápagos para achar alguma coisa nova. Aí olharam lá no fundo e descobriram as chamadas fontes hidrotermais. E As essas fumarolas, que a gente chama. Sei. Isso para quem gosta de vulcão, eu não sei, Vilar, você conhece alguém que gosta de vulcão? Fizemos um programa sobre vulcão já aqui. Eu também gosto, mas que nem o Sergião, não. Então, olha só, a galera que gosta de vulcão adora essa história aí, né? Porque o que você tem, né, quando as placas estão aí se separando, você tem essa energia geotérmica e a água do mar, ela percola por isso e ela volta como se fosse uma chaminé.
Se a galera botar aí no Google, vai ver, põe fonte hidrotermal, você vai ver esse negócio. Só que ela vem muito rica. Depois procura aí, Lene, para fonte Fontes hidrotermais. hidrotermais. Isso, tá. está lá a 2.500 metros de profundidade. Tá? Hidrothermal vents. Perfeito. E aí o seguinte, essa água que percola e que volta nessas chaminés, ela é riquíssima em minerais e em compostos, por exemplo, de enxofre, que é o H2S, não é o H2O, é o H2S. Esse H2S, agora entrando rapidamente na química, ele pode ser um doador de elétron para o que a gente chama de quimiossíntese. Fotossíntese usa fóton, usa luz, Certo. que é o que está acontecendo nas folhas das plantas aí fora. Agora não porque é noite, mas de dia está acontecendo esse negócio chamado de fotossíntese. E essa quimiossíntese, aí já não é uma hipótese, ela acontece nas fontes hidrotermais. Tem bactérias lá no fundo que estão fazendo isso neste momento. Estão pegando esse H2S, estão pegando o CO2 que está dissolvido na água e estão fazendo compostos mais complexos de carbono. Então isso aí realmente, isso acontece de fato na natureza. Então uma das hipóteses, né, é que isso potencialmente tenha acontecido de maneira similar, uma quimiossíntese para a origem na vida na Terra. Mas o que você precisa? Energia, né? E energia abundante por um longo prazo. Raio, tudo bem, tinha bastante raio no início da atmosfera. Só que as fontes hidrotermais, muito provavelmente, você tinha elas por muito tempo, por longo prazo, fornecendo essa energia que a gente tem até hoje. Provavelmente sempre teve fonte hidrotermal Entendi. aqui no planeta Terra. Então é muito mais plausível como fonte de energia que tenha sido em fontes hidrotermais do que tenha sido aqui na superfície, né? Essa é uma das possibilidades. O que não exclui também a hipótese de que parte dessa vida, ou pelo menos os blocos, tenham vindo do espaço. Então essa teoria da panspermia cósmica, o pessoal acha o seguinte, não veio a célula pronta. Parte da teoria da panspermia postula isso mesmo, que a vida já chegou pronta. Mas o que mais se acredita é que os blocos vieram. Então vieram esses blocos, e lá nas fontes hidrotermais, a partir de uma quimiossíntese, houve a formação da vida. Então, Mas você não está empurrando só o problema para outro planeta? Se eles vieram de lá, mas aí a gente vai perguntar. Mas isso é uma hipótese, como tá? veio de lá? Chama-se hipótese da panspermia. Ah, tá. O pessoal fala que a vida, né, velho? Aí o pessoal, por exemplo, que defende a ideia de ter vida no universo inteiro. A vida aqui na Terra, ela foi semeada. Ela veio de algum lugar, a vida pronta. Essa é uma das teorias. Essa Tá. é só o pessoal entender. Que os elementos e esses blocos fundamentais que a gente chama veio do espaço, isso já é mais ou menos consenso. Porque a gente tem amostras hoje de 2 asteroides, Perfeito. o Bennu e o Ryugu, e eles mostram que ali você tem os bloquinhos fundamentais da vida. Então, por que asteroide é muito importante? Porque asteroide é um objeto que não se modificou nos últimos 4,5 bilhões de anos. Então, isso já é meio consenso. Agora, isso, pessoal, não é falar que a vida veio a bordo de asteroides. Perfeito. Aí essa é a hipótese da panspermia. A hipótese da panspermia é a vida veio Pronta. num objeto pronta, chegou aqui e ela encontrou aqui as condições para se manter. Entendi. Entendeu? Agora, o que os estudos mostram e tal é que vieram os blocos fundamentais e na Terra foi encontradas as condições para isso tudo se misturar. É o forno, né? Sim. Aqui a Terra foi o forninho ideal. Ela tinha a temperatura certa, ela tinha grau de radiação, não era muito grande. Essa atmosfera muito, muito densa no começo ajudou pra caramba, porque protegeu dos raios solares, do vento solar, porque o Sol também era diferente, ele era muito mais ativo. Então, isso poderia prejudicar. Então, foi importante a Terra ter uma atmosfera mais espessa, mais densa no começo para proteger. E a vida ter. Porque todo o lance da vida é o tempo que ela precisa, que é um dos grandes filtros, né, que a gente fala. Pode ser que a vida começou a se desenvolver em outros lugares, mas não teve tempo suficiente. Por quê? Porque ou o planeta perdeu a atmosfera, igual Marte. Marte perdeu a atmosfera logo. Então, será que Marte teve vida? Por isso que hoje o Perseverance está lá tentando procurar resquícios de uma vida muito primitiva, parecida com a da Terra no começo. Porque a gente sabe que Marte perdeu a atmosfera, então a vida em Marte pode não ter tido tempo de se desenvolver. Entendi. Agora a Terra não, aqui foram as condições. Então teve essa atmosfera mais densa no começo, depois teve esse sequestro do CO2, essa invasão do oxigênio que foi muito importante para a vida continuar. A atmosfera continuou numa densidade correta e tudo, e aí a vida continuou a se desenvolver, a se reproduzir, a se espalhar pelo planeta. Então essa que é meio a história que a gente tem hoje, né?
E só um detalhe, não sei se o pessoal que está assistindo consegue ver aquela imagem das fumarolas, aquelas são as fontes hidrotermais brancas, fumarolas brancas. Essas aí vão ter um pouco mais de cálcio, de bário, se eu não me engano, e tem as negras também, que aí tem um pouco mais dos compostos de enxofre. As negras é que formam, que a gente acredita que formam a vida. Perfeito. Quando essa fumaça aí sai uma fumaça pretona assim, essa aí que o pessoal tem. Tem Papa Novo. Hã? Tem o Papa Novo. Tem o Papa Novo. Não é? Não tem isso? Vida nova. Lembra? Não é isso daí? Ué. Tem a fumaça, quando a fumaça sai. Fumaça branca é o novo Papa. Abemos papo. Abemos papo. Mas o fato... Isso é o quê? É uma profundidade muito alta? Ou tanto faz? Aí, ó, essa aí é olha que... Olha que Então, legal. Cara, isso tá cheio aí nas Isso aí não não é tão incomum. Não. Você vai aqui na metade aqui do Oceano Atlântico, entre Brasil e África, tem a dorsal mesoatlântica. A dorsal mesoatlântica basicamente é isso aí. Você vai na Islândia, você vê basicamente saindo do seu pé. Nossa. É que a Islândia tá na dorsal, né? A dorsal passa no meio dela. Perfeito. Se dependendo do lugar que você vê isso aí saindo do seu pé. Então, e por isso que ficou muito interessante, porque hoje você não precisa levar isso para o laboratório. Você vai lá, você mergulha, você mede os elementos que estão saindo ali, você mede o que tem nessa fumaça aí que está saindo, entendeu? Então todos esses elementos aqui que o professor falou, você consegue detectar todos eles aí. Sim. Então você tem a água, tá em volta. Você tem a energia, que é a energia que está vindo lá do interior da Terra, do manto e tudo. Sim. Isso aqui é um vulcão submerso. E você tem os elementos químicos. Mas seria muito mais fácil isso do que a sopa e os raios. Exato. Aí foi evoluindo essa ideia, Sei. né? O pensamento científico é assim que vai acontecendo. E tem outras, tem um sujeito chamado Maruyama, um japonês, que ele acha que pode ter sido até em um reator de urânio, mas assim, é natural, associado a geyser. Então, assim, tem o geyser, não sei como é que fala em português exatamente, mas então tem outras hipóteses também. Mas assim, a mais corroborada é essa aí, das fontes hidrotermais. E o caminho, Vilela, assim, que isso talvez tenha acontecido, seja o início de uma quimiossíntese, utilizando, por exemplo, H2S, sulfeto de hidrogênio, certo? Aí junta ali com o CO2, que tinha na água bastante, porque foi sendo sequestrado, o oceano sequestrou isso da atmosfera primitiva da Terra, e os resultados disso são os compostos de carbono. Isso é o que a gente chama de metabolismo. Tá. O que mais precisa para a vida? Precisa de uma membrana que vá ser um envoltório desse metabolismo, que é o que a gente tem hoje nas nossas células. Não é tão complicado fazer uma membrana dessa. Tá? É uma membrana que a gente chama de bilipídica, ela tem um lado que ela gosta de água, outro não, um lado que não gosta de água fica assim, um junto com o outro. Não é um negócio tão complicado assim. Tudo isso, não estou dizendo que é fácil fazer vida, tá? E a gente não conseguiu fazer até hoje em laboratório. Mas assim, não é nada implausível que tenha sido formada essa membrana, e aí vem o último, digamos assim, ingrediente para a coisa, que é um material replicador, que você consegue replicar essa célula, né, que é o nosso DNA e o nosso RNA. A partir daí, você começa a ter seleção natural, e aí vem a evolução como a gente conhece, chegando até onde nós chegamos aqui hoje. Estamos falando aqui, a gente é produto desse processo todo. E por isso que eu gosto de vulcão, porque em vulcões já foi... Da onde que surgiu o tal do RNA, por exemplo? Então tem estudos que mostram rochas vulcânicas perto de vulcão, rochas vítreas que a gente chama, com pedaços de RNA ali. Então existe hoje uma hipótese, não estou falando que é isso, pessoal, uma das hipóteses diz que partes do RNA e tudo podem ter surgido de vulcão. E aí a Terra é muito boa, porque a Terra, além de ter as fumarolas lá no fundo do mar, ela tinha vulcão na superfície. Perfeito. Então você tinha toda essa condição e aí vai entrar um negócio que é muito recente que o pessoal tem descoberto. Para a vida, para tudo isso acontecer, você tem que ter vários ciclos funcionando aqui. O ciclo da água, todo mundo aprende aí na quinta série, né? A água evapora, forma nuvem e tal. Tem um ciclo muito importante que é o ciclo do carbono. Então, o carbono ele precisa ser reciclado na Terra também. E aí as placas tectônicas são fundamentais. Então, hoje, o pessoal da astrobiologia já sabe que para você encontrar vida em algum outro lugar no universo, esse planeta, basicamente, ele tem que ter placa tectônica. Se ele for um blocão sólido, único assim, dificilmente vai ter vida. Você tem que ter esse ciclo acontecendo, entendeu? Movimento das placas, energia rolando. A energia, porque a placa, ela tá, de um lado tá sendo destruída, então você tá pegando material aqui e jogando para dentro da Terra. Esse material vai ser reciclado aqui no manto.
E ele vai ressurgir na dorsal mesoatlântica, nessas fumarolas. Então, as fumarolas, na verdade, no planeta Terra, elas estão trazendo material reciclado. E esse ciclo aqui, isso é muito importante naquela coisa que a gente está falando da vida se manter. Para a vida se manter e se propagar, isso aqui é fundamental. Porque se não tiver... Pode ser que surja a vida. Só que pode ser que ela não dure muito tempo, porque você não tem esse processo de reciclagem. O que acontece se não se reciclar? Porque aí você não tem o ciclo, aí a vida não... Você não vai... Pode acabar a energia, por exemplo. Exato, o H2S. O H2S. Que é por isso que talvez não tenha sido na superfície, que você não tem esse input tão constante quanto você tem lá no fundo do mar, nas fumarolas, nas fontes hidrotermais. É isso. Isso aí é top, isso aí assim é o... E o resumo assim da ópera dessa coisa, porque até agora a gente não tem muita evidência fóssil. Isso aqui são evidências indiretas do que a gente está vendo agora ali no fundo do mar. Mas o que é mais plausível que tenha acontecido é que dessa quimiossíntese, que não está usando a luz do sol ainda, tá? Ainda não chegamos na fotossíntese, utilizando H2S, perfeito, ou outros compostos ali que vêm das fontes hidrotermais, para você fixar o carbono. Isso não é tão eficiente do ponto de vista de fixação do carbono. Em algum momento, começou a se utilizar a energia da luz. Pode ter sido uma luz geotermal lá das fontes hidrotermais, mas provavelmente foi do Sol. Num primeiro momento, muito provavelmente continuou sendo H2S. Só que aí a luz do Sol aumentou muito a produtividade, ou pelo menos a eficiência desse negócio. Até que em algum momento, muito provavelmente há 2,4, 2,5, 2,7 bilhões de anos, agora a gente vai falar de fóssil. A gente começa a ver na Terra uma coloração mais do laranja para o vermelho, indicando que você começa a ter oxigênio que está oxidando o substrato. Tá. Né? Não sei se você ouviu falar da terra roxa que tem lá no Paraná. Não é dessa época, a terra roxa é do Mesozoico. Mas é o que aconteceu também. Os grandes derrames basálticos que teve aqui no Brasil, quando a África e a América do Sul se separaram no Mesozoico, teve enormes derrames basálticos. Eu não sei se já foram para as cataratas do Iguaçu. Opa, já. Né? Eu sou da Terra Roxa. Minha avó ficava pistola com a gente. Pronto. Não entra em casa! Porque é a terra que encarde a casa no Paraná. Isso. Aí você vai nas cataratas, tem aqueles 3 saltos bonitinhos. Cada salto daquele é um grande derrame, grande derrame basáltico que teve naquela época. E o ferro que estava misturado, que depois virou solo, oxidou, e aí fica a terra roxa. Que esse roxo não é de roxo, vem de rosso, do italiano, que quer dizer vermelho. Né? A galera devia se chamar terra vermelha. Mas, então, quem já viu terra enferrujada. Os caras chamam de pé vermelho por causa do barro isso. lá. Perfeito. Só que assim, quando você vai olhar 2,4 bilhões de anos, você vê a mesma coisa. Você vê algo semelhante, que é uma evidência muito forte, que você tinha oxigênio agora na atmosfera, que não tinha antes, e que começou a oxidar. Então, o que aconteceu? A fotossíntese que tinha antes, usando luz do sol, usava o H2S. E um grupo de bactérias, que são as cianobactérias, que a gente já tinha mencionado, começaram a usar o H2O. O que é essa tal da fotossíntese? A fotossíntese vai pegar o H, o hidrogênio, vai pegar o CO2 do ar, vai juntar esse negócio e vai formar glicose e outros compostos de carbono. E o que acontece com o oxigênio? Volta para a atmosfera. Então, esse processo... É um outro ciclo. Perfeito. Que é um outro ciclo. E é por isso que a gente tem oxigênio nesse planeta e nos outros planetas não tem. E é por conta deste evento que aconteceu ali 2,4, 2,5, 2,7 bilhões de anos, que depois nós, animais, conseguimos evoluir respirando esse oxigênio e comendo os compostos de glicose que são fixados do CO2 pelas cianobactérias e as plantas que vieram mais para frente. Né? Então, isso é um resumão da história da vida na Terra. Porque o primeiro oxigênio que foi liberado provavelmente reagiu com o solo para dar essa terra. Ele não ficou livre de cara. Ele começou a ficar livre um pouquinho depois. Mas aí a gente começa a ter a evidência, Vilela, na rocha. E antes disso, há 3,5 bilhões de anos, a gente tem evidência na rocha também, de pequenas camadas de bactérias chamadas de estromatólitos, que pode ter sido uma fotossíntese que a gente chama de anaeróbica, que não utilizava H2O ainda, utilizava o H2S como fonte de elétrons, mas já tinha esse negócio. Por isso que eu gosto de falar que a gente teve, na verdade, 6 grandes extinções de massa. Porque quando a fotossíntese aeróbica, essa de 2,4, 2,5 bilhões de anos, ela acontece e esse oxigênio é liberado, a galera que não utilizava oxigênio... Morreu todo mundo, né? Exato. Então ali a gente já teve... Teve uma linha de corte aí já. Isso. Só que essa, que é interessante, essa foi uma extinção causada por organismos vivos. A dos dinossauros, a do final do Permiano,
foram processos alheios, né? Foi a queda de um asteroide lá nos dinossauros. Lá no Permiano a gente acredita que tem sido vulcanismo e que em ambas levou a mudança climática, né? Assim, o que mata mesmo é a mudança climática, tá? No fim das contas é isso, tá? Não dá tempo dos animais se adaptarem. E coisa desse tipo. Só que assim, o que tem a ver essa primeira extinção com talvez a sexta ou sétima que está rolando agora é que são organismos vivos que... Nós mesmo que estamos se matando. Só que agora somos nós. Tá? Agora somos nós interferindo. que potência... Eu acho que a gente está longe de chegar nesse ponto ainda. Tá. Quer dizer, não sei. Vamos bater debate isso aí depois. Mas acho que assim, ainda está um ponto de volta desse negócio. Ainda dá tempo. Mas aí, a partir de 3.5 e particularmente a partir de 2.4, a gente começa a ter evidência na rocha desse negócio. E aí, assim, aí fica um pouco mais difícil de refutar, sabe? Eu entendo, assim, que muita gente, por várias razões, eu não acredito, cara, assim, você olha o estromatólito ali... Tá impresso lá. Tá impresso o negócio, Estromatólito é uma das coisas mais bonitas que tem no mundo, cara. Eu tenho, Você já né? viu? Claro. Ah, Pô, eu estudo estromatólito. Por quê? Estromatólito é o pré-sal. Aham. O petróleo do pré-sal, ele tá todo em estromatólito. Estromatólito é um tipo de rocha que é formada por bactérias mortas. As bactérias foram morrendo Sei. e foram formando um tapete assim, ó. E aí isso, lógico, né, com o passar do tempo solidificou, virou fóssil de bactéria. O estromatólito basicamente é isso. Por isso que o Perseverance, que está lá em Marte, o que ele está atrás? De estromatólito. Porque um satélite em órbita de Marte fotografou aquela cratera onde está o Perseverance e viu sinais de coisa que é parecida com o estromatólito. É isso aí, ó. Isso. Só que esses aqui são modernos, né? Esses são vivos, isso aí tem hoje. Esses são formados por cianobactérias. Os primeiros provavelmente não foram. Tá? Isso é vivo? Isso aí é vivo. A camada superficial desse negócio é vivo. Nossa. Isso aqui é porque hoje tem... Onde tem muito estromatólito hoje? Bahamas. Ah, é? É. Tanto que um adendo aqui, quando descobriram o pré-sal, o pessoal da Petrobras foi fazer viagem de campo nas Bahamas. Eles mergulhavam nas Bahamas para estudar. O lugar onde tem estromatólito desses antigos é Austrália, tem bastante, e a região dos lagos no Rio de Janeiro. Lagoa Santa. Então, Lagoa Santa aqui no Brasil é um lugar onde os geólogos vão muito estudar esse tipo de... Mas não são esses. Esse aqui é um estromatólito moderno. Mas esses antigos aí, de 3 e tantos bi de anos atrás, tem muito na Austrália e tem muito na região dos lagos aqui no Rio de Janeiro. Então a gente estuda essa rocha. Ela é muito importante. E se a gente descobre isso aí em Marte, e o Perseverance está lá para isso, está provado que teve vida em Marte. Porque aqui não tem dúvida. Estromatólito, esse tipo de rocha, só tem uma origem, que a origem dela é biológica. Entendeu? Então, assim, ao caso não surge um negócio desse. Sabe, realmente é bactéria crescendo em cima, é uma camada crescendo em cima da outra que forma é uma espécie de um recife. A gente chama de tapete. Hoje são os recifes, né? Os recifes de corais atuais, Sei. daqui a milhões de anos, eles vão virar estromatólito. Ah, é? É. O que a gente fala que o estromatólito é um tapetinho de bactéria. Isso, não é... Um tapetinho, porque ficou um tapetinho de bactéria morta. Entendi. Isso aí daqui milhões de anos vai virar uma camadinha, entendeu? Então, os geólogos daqui milhões de anos, eles vão estar lendo essa rocha lá, olha aqui, ó, na Terra lá tinha e tal, entendeu? Então isso é que é demais, cara. Então o pessoal vai na Austrália, faz viagem de campo pra caramba, e em outros lugares aí, e a gente estuda o estromatólito, ele é muito importante, e pro Brasil, mais ainda, porque o pré-sal, porque dentro disso aí, isso aí tem uma porosidade altíssima. Porque, imagina que é bactéria. Isso aí não é rocha, né, dura assim, é bactéria. Então, você tem uma bactéria, você tem outra, tem um espaço. E no espaço entre elas tem petróleo pra caramba, que é o pré-sal nosso. O pré-sal nosso é todo estromatólito, todo. Eu acho que o resumo da ópera é assim, 3,5 bilhões de anos pra cá, a gente tem evidência na rocha, certo? O que aconteceu do 4,5 bilhões até os 3,5 é que fica num campo um pouco mais hipotético, mas com várias evidências de fato, de fontes hidrotermais. E aí um paper que foi publicado agora no mês passado, eles fizeram uma reconstrução filogenética da vida para tentar estimar a idade desse que a gente chama de LUCA. É o Last Universal Common Ancestor, é o ancestral comum de toda a vida no planeta Terra. E utilizando taxas de mutação de DNA, se chega numa idade de cerca de 4,2 bilhões de anos, tá? Então, o que está se fechando, digamos assim, um cerco, e não é o primeiro artigo que fala isso, de que a vida provavelmente surgiu ali entre o 4,5 e o 4 bilhão de anos
da Terra. Ou seja, foi nos primeiros 500 milhões de anos que provavelmente essa coisa aconteceu, sabe? Claro que assim, a gente não tem fósseis muito bons. Aí é realmente uma evidência indireta de reconstrução filogenética. Fóssil mesmo começa 3.5 e evidência de fotossíntese aeróbica, ou seja, em que a luz do sol, o que ela faz? Ela quebra a molécula de água, hidrogênio vai para a glicose, oxigênio vai para o ar. Isso começa cerca de pelo menos 2.4, 2.7 bilhões de anos. E quando isso acontece, a partir daí, aí a vida mais complexa pode começar a se formar. Então, esse ser, essa cianobactéria que começou a fazer fotossíntese, ela vai virar lá na frente o cloroplasto das plantas que estão aí fora. Isso tem uma forma, esse primeiro ser, essa primeira... Aqui a gente acredita que ele era unicelular ou formando pequenos agregados multicelulares. Porque o estromatólito mostra isso, né? Que na verdade é o agregado de várias e várias bactérias, entendeu? Vai juntando aquilo ali, vai formando aquela aquele... Isso se forma por quê? Qual é a função? Existe uma busca pela... Ele se multiplicar. Ele se multiplica por quê? Não sei se essa pergunta nem cabe. Entendi. Então, essa é uma pergunta interessante, porque eu gravei um podcast lá com o Fermento, lá do Sem Groselha, e aí eu falei assim, nós temos consciência, eu dei meio que entender que o resto da vida não tem. E aí alguém botou lá nos comentários, mas um organismo unicelular, cara, ele sabe às vezes, por exemplo, um paramécio, ele é unicelular, ele é uma célula só. Mas ele vai no lugar, ele bate, ele volta, E aí o pessoal perguntou, mas cara, o organismo unicelular não tem consciência também? Muita calma nessa hora. E, cara, a galera tá trabalhando nessa linha. Claro que, assim, é um pouco da semântica do que é consciência. Porque quando a gente fala de consciência, muitas vezes a gente pensa na autoconsciência, ou seja, na consciência própria de você saber que você é você. Né? E isso é a gente, chimpanzé e orangotango, basicamente, as 3 espécies no planeta Terra que tem essa consciência própria top, vamos botar dessa maneira. Mas num certo nível, os outros organismos também têm consciência, certo? Então, assim, aí fica essa questão, né? Como é que o organismo sabe? E aí é no nível da química. Mas se você parar para pensar, na gente também é no nível da química. Porque o que está acontecendo aqui dentro do nosso corpo é elétron passando por neurônio, cara. Por que você come? Exato. Porque te dá fome. Por que te dá fome? Porque dispara uma coisa que leva você a ter o seu organismo avisando. Tá na hora de você comer alguma coisa. Porque quando você fica doente, você fica quieto. Porque quando você toma alguma coisa, opa, melhorei e tal. É química. Tudo é química. Tudo é químico, cara. É química. Então, é isso, né? Então, por exemplo, agora estamos aqui à noite, já tá começando aquela fominha, assim. Então você já tem o sistema de insulina, ele já tá começando, ele tá te avisando. Eu não preciso pensar, eu quero sentir fome. Não, meu corpo tá dizendo, Beto, vai lá, tem um então, mas tudo isso para te manter vivo. Perfeito. E na teoria de passar o DNA, passar sua informação para frente e a vida se prolongar. Mas por quê? É essa questão, assim. Por que esses tinha essa vontade de se multiplicar? Mas a pergunta é, será que, assim, por que perguntar esse porquê, entendeu? É uma pergunta, assim, um pouco assim... Por que não fazer... Por que fazer isso ao invés de não fazer? Muito bem. Tem um sujeito, acho que ele é do MIT, chamado Jeremy England, se eu não me engano. O que ele sugere é o seguinte, tem uma coisa chamada entropia. Né? Entropia é um negócio que basicamente aumenta a desordem na coisa. E ele veio com uma sugestão uns anos atrás. Porque isso vai contra a entropia, se for pensar. A vida vai meio contra a entropia, mas ele está argumentando o seguinte... Só explicar o que é entropia, né? É esse aumento do caos constante no universo... E até aumento da desordem. O aumento da desordem. E a vida, na verdade, parece uma organização em vez de desordem. Mas eu quero entender o que ele vai falar. Exatamente isso. Pegaram a segunda lei da termodinâmica e tentaram aplicar ela para a vida, né? Há uns 100 anos. Mas o que esse cara está dizendo é o seguinte: é que talvez pela entropia a vida seja quase um produto necessário desse negócio. Que qualquer lugar que você tenha essa desordem química acontecendo, você pode ter evolução da vida. Eu não sei se eu concordo com ele. Mas, assim, existem alguns argumentos, né, até do ponto de vista filosófico, nesse sentido. Mas o que eu posso falar, Vilela, é que foi muito disso ao acaso. Porque, cara... Porque essas reações químicas que estão acontecendo, o que está acontecendo? Quando o oxigênio, nas nossas células aqui, está pegando os elétrons, certo? E a passagem desses elétrons é que vai gerar o chamado ATP, que é o pacotinho de energia que a gente usa para mexer músculo, essa coisa. Ele está oxidando, né? Então, o oxigênio, a gente diz que ele reduz, ele oxida outra coisa. É a mesma coisa que acontece quando você põe um garfo de ferro na água. Por que o ferro enferruja? O que é a ferrugem? Ferrugem é a oxidação do ferro, por isso que chama ferrugem. Então, isso aí, cara, qualquer pessoa que já viu ferrugem sabe que esse negócio acontece naturalmente, você não precisa de vida
para a ferrugem acontecer. E o que são essas reações químicas no nosso corpo? São reações de oxidação, de redox, que a gente chama. Certo? E o oxigênio o oxigênio adora um elétron, adora dois, né? Ele vai pegando os elétrons aí. Então, o que a evolução fez é um sistema em que o oxigênio que a gente respira, esse oxigênio está entrando pelo nariz da gente agora. Tá? Lá na nossa célula vai pegar esses elétrons num processo que chama fosforilação oxidativa, tá? Eu não estou entrar nos detalhes, que gera essa energia. Então, é basicamente pegar uma química que já acontece naturalmente, fecha ela num pacote com uma membrana e com um material duplicador. Isso é a vida. Não tô dizendo que foi fácil fazer esse negócio, tá? Mas assim, o que tudo indica... Tentativa e erro, uma hora deu certo e... Mas nesse começo aqui que a gente tá falando, não tinha muito porquê. Porque Não, né? essas coisas começaram a se aglomerar e essa grande aglomeração de bactérias e de coisa e tal começou a mudar a atmosfera da Terra. O básico foi, não tinha o porquê, né? As coisas começaram ali, juntou aqueles elementos, juntou aquela energia, formou um negócio lá. Aquele negócio começou a juntar com o outro, começou a cobrir. Quando começou a cobrir a Terra, que é essa mudança de cor, né? Começou a roubar o CO2. Perfeito. Começou a mudar o CO2, mudou a atmosfera. Mudou a atmosfera, deu condições para outra química, outras combinações químicas surgirem. E aí as coisas foram indo... Então não tem muito porquê. Isso aí foi acontecendo à medida que as mudanças iam acontecendo com o planeta, né? Olha uma história bem bacana. Tem um período lá do Paleozoico, 300 milhões de anos, chama Carbonífero. Por que chama Carbonífero? Porque gerou essas jazidas de carvão que a gente tem hoje, né? Que para a Revolução Industrial essa coisa toda. Agora, por que formou tanto carvão nessa época? Porque, de novo, eu estou tentando mostrar que o acaso, o imprevisível, vai mudando a nossa atmosfera e vai mudando a Terra. Porque as plantas, elas evoluíram há cerca de 475 milhões de anos, quando elas invadem o ambiente terrestre. Plantas muito simples, musgos, samambaias, coisas desse tipo. Lá no Carbonífero, começaram a formar as grandes gimnospermas, com troncos. E o que faz a madeira ficar dura? É um composto chamado lignina, certo? Nesse ciclo do carbono, do oxigênio, o que acontece? A gente está botando oxigênio para dentro e está soltando o nosso gás carbônico. As plantas estão fazendo o contrário, estão pegando o gás carbônico e estão liberando o oxigênio. Só que quando a planta morre, o organismo decompositor, uma bactéria, um fungo, ele vai usar esse oxigênio para fazer a decomposição dessa planta, aquele oxigênio que a planta soltou. Mas o que aconteceu nessa época foi o seguinte: essas grandes árvores fizeram muita fotossíntese, então botaram muito oxigênio na atmosfera. Quando elas morressem, esse oxigênio deveria ser utilizado, só que nessa época não tinha bactérias eficientes para quebrar a lignina ainda. Então o que aconteceu? Essas plantas todas fossilizaram, formando as grandes jazidas de carvão, e o oxigênio continuou na atmosfera, ele não foi utilizado para quebrar. Então os níveis de oxigênio, que hoje são de 21%, nesse período do Carbonífero chegaram a 35%. E aí o que aconteceu? Os insetos que precisam de oxigênio nas suas traqueias, eles chegaram a tamanhos gigantescos nessa época. Uma libélula, que hoje é um negócio desse tamanho, chegava a 70 centímetros de diâmetro. Libélula. Cara. De 70 centímetros de diâmetro. Eu tenho um colega meu lá na Federal de Santa Catarina, o Luiz Pinho, ele tem um modelo. Ele traz assim. Por quê? Porque tinha muito mais oxigênio. Porque você não tinha bactéria para quebrar a lignina desse... Então, só que isso não tem uma direção. Não tem assim, agora vai evoluir. Cara, assim, a seleção, o princípio da seleção natural é que essas mutações, essas coisas vão acontecendo ao acaso. E se elas forem benéficas, elas vão ser selecionadas. E isso vão ser passadas para frente. E vão ser passadas para frente. E isso, né, o Richard Dawkins, ele bate nessa tecla, isso é provável, a gente não sabe como é que vai ser uma vida no outro planeta, mas a gente pode ter uma boa chance de certeza que vai ter seleção natural lá. Porque para ter, no conceito de vida, ter um replicador, que é o DNA, né, é algo semelhante a uma célula, a seleção natural, ela muito provavelmente ela é universal, né, se a gente tiver vida em outros planetas também, que é uma ideia muito... Então, assim, é uma coisa assim, essa coisa do sentido, do porquê, a gente tem que questionar se faz sentido a gente perguntar se faz sentido, entendeu? E a gente só acha que faz sentido porque a gente tá aqui e é fruto de toda essa evolução. Sim. Os outros planetas onde não aconteceu isso, não tem alguém se questionando por que aconteceu. Porque não aconteceu, não é? Ou tem, a gente não sabe, né? Exatamente. Mas é o lance do exemplo, acho que foi o Lôcio que falou da poça d'água, né? Da água que tá contida dentro de um buraco e ela fala, pô,
eu caibo perfeitamente dentro desse buraco. Ah, né? sim. Não é? Mais ou menos isso. Eu até fiz uma brincadeira outro dia no Instagram, que assim, o pessoal tava falando, né, como é que seria vida em outros planetas. Aí eu fiquei pensando, né, será que lá também tem gente perdendo tempo fazendo besteira? Ou será que tem gente se questionando sobre por que... Fazendo um podcast sobre, né? Imagina. Com Exatamente, certeza. exato. Às vezes exato. tem um Vilela lá, não É. sei aonde lá. Mas sabe o que eu acho interessante, assim, Vilela e Sacani? Essas equações, eu sei que são os nomes complicados, fosforilação oxidativa. Os alunos da biologia geralmente não gostam, né, da disciplina de bioquímica. Eu não sou bioquímico não, tá? Mas eu, lá na USP, eu fiz lá com um cara chamado Walter Terra e Bianchi, que eram os professores. A gente tinha que desenhar mitocôndria, essa coisa. Mas se você entende isso, se você entende a respiração celular que ocorre na organela chamada mitocôndria e a fotossíntese, cara, você entende, grosso modo, como a vida funciona no nível químico no planeta Terra. E aí você entende que essa química que ocorre tanto na vida quanto fora da vida, ela explica o fluxo de energia e como essa coisa acontece. Então, assim, é claro que, né, eu não estou assim querendo dizer, cada um pensa o que quiser Claro. sobre a origem da vida, mas assim, são explicações, assim, tudo faz sentido. É tudo congruente, mostrando que é possível que tenha acontecido E dessa tem maneira. esse carbonífero aí, cara. É só isso. Você vai em minas de carvão, ué. É só em minas de carvão. Perfeito. Tá? Lá em Santa Catarina mesmo tem, né? Então, lá no sul, é. Lá no sul tem as minas de carvão. Então você vai lá e você pega o carvãozinho ali, mede e fala aí, ó. Tá vendo? Tá aí, ó. Então ele veio da onde? Aí você começa a estudar. Para ter aquela quantidade, o que tem que ter acontecido? É. E aí que o pessoal faz. Então, E por que a gente está aqui, né? De novo, ninguém podia prever que ia cair um asteroide, né, há 66 milhões de anos. Não tivesse caído esse negócio, cara, não estaria aqui Vilela, Sacani, Beto, galera que está em casa aí assistindo a gente, tendo essa interação nesse momento. Podia ser que fosse, sei lá, um descendente, uma ave, ou sei lá, algum organismo, né, que tenha desenvolvido essa inteligência e essa consciência. Embora, assim, as evidências indicam que inteligência e consciência têm a ver com espécies que vivem em grupo. Né? Então, dinossauros eram um pouco mais limitados, mas tinha dinossauro que vive em grupo também. e o legal da extinção é isso, porque cada extinção em massa, ela preparou as condições Pra próxima. para próxima tipo de vida aparecer. Todas essas aí que a gente fala. Mas sem ter muita certeza do que vai Do que acontecer. vai acontecer. Pega do asteroide dinossauros. Basicamente, o que aconteceu foi uma diminuição de produtividade. Qualquer bicho com mais de 25 quilos, grosso modo, Morreu. Né? O que era menor do que 25 quilos foi. Então, aquele bichinho que estava de lado ali, um mamíferozinho, tá? Pô, e daí. Hora dele. Vai lá, vai brilhar agora. Imagina, desse bichinho, cara, saiu a baleia azul, É. que é o maior organismo que já viveu na face da Terra, um animal que tem 30 metros de comprimento, né? Cara, o dinossauro, vamos supor que o dinossauro pudesse estar fazendo um podcast aqui a 60... Nunca ia passar pela cabeça. Já vi que eu nem mexi o Família bracinho. Tiranossauro. ué. Tiranossauro aqui com aqueles bracinhos aqui, né? Família dinossauro, lembra dentro da família mesmo, dinossauro? família dinossauro. Isso aí. E da mesma maneira que daqui a 10 anos pode acontecer alguma coisa e que a gente não faz a menor ideia que vai acontecer. Que as também agora. baratas vão evoluir pra alguma coisa, Ou né? tardígrado que eu trouxe um É. aqui, ou algum outro organismo que vá realmente, que vá para frente, né? Mas assim, essa coisa dos porquês é uma pergunta que eu nem me faço muito, assim, sabe, Vilela? Claro que a gente faz do ponto de vista filosófico, né? Busca, às vezes, o sentido da vida numa questão de propósito, Sim, coisa desse sim. tipo, que é interessante mesmo. Eu acho, não estou dizendo que não é importante esse tipo de coisa, mas quando a gente fala assim da vida, né, basicamente é química, né? Mas a gente já conceituou o que é vida? Que momento que a gente marca aqui e falou, aqui é vida, o que precisa ter pra ser vida? Não, É passar os genes pra frente, morrer? O que faz a gente definir aqui? Esse ser é vivo e esse ser não é vivo? a vida como a gente conhece no planeta Terra são... Porque tem essa discussão, né? Se um vírus é Muito bem. vivo ou não. Tem. Então, Muito bem. Então, olha só. São 3 coisas. Uma delas, o metabolismo, que é tudo isso que a gente falou aí, respiração celular, fotossíntese, essa coisa toda. O segundo é você ter uma membrana, realmente formando uma célula. E o terceiro é o material replicador, que provavelmente era RNA no começo, aquele autocatalítico, ele podia se replicar, e depois foi sendo DNA. Então, esse é o pacote que a gente define o que é vida. E com esse material replicador, você consegue ter a replicação. Então, dessa célula, ou conjunto de células, você começa a ter as próximas gerações disso, onde a seleção natural agora pode atuar. Então, o que a gente conhece de vida, Vilela, é isso. É assim que a vida funciona. E quando
quando um professor de química meu, quando eu tinha, sei lá, 10 anos, ou na época do Halley ali que eu tava frustração, mas quando ele me falou, cara, que o carbono que tá no meu corpo é o mesmo carbono que tá... Eu falei, gente, não tem nada especial nesse negócio aqui. Tá? É assim, são os mesmos elementos que a gente tem... Tudo forjado no coração de estrelas muito grandes, Exato. que explodem como supernova. Perfeito. Que elas são poeira de estrela. Ou vira uma anã branca, né? A anã branca é o nosso Sol, né? Vai Mas virar, estrela com mais de 10 vezes a massa do Sol explode supernova, joga todos os elementos que nós temos aqui. Cálcio, ferro, fósforo, enxofre, todos eles vieram de explosões de supernova. Não, e aí você tem todo o debate, assim... Porque aí, só para completar, se a gente voltar a esse negócio da vida, astronomicamente falando, a gente pode dizer que a vida começou muito antes do Sol nascer. Quando hoje já tem um estudo que mostra 16 supernovas explodiram perto da nuvem molecular onde o Sol se formou. E elas contaminaram essa nuvem com esses elementos pesados. Senão, a gente ia ser só hidrogênio, não ia ter vida nenhuma, entendeu? Mas aí quando essas 16, a conta que o pessoal fez hoje é 16 supernovas explodiram perto, jogaram cálcio, fósforo, enxofre, ferro, oxigênio, nitrogênio, carbono e tudo, e aí veio o Sol e aí continua a história aí. Mas só para voltar um pouquinho. Não, é isso. E o planeta tem o seu ciclo de vida, o Sol tem o seu ciclo de vida, né? Que no caso do nosso Sol vai chegar a gigante vermelho, depois a anã branca, essa coisa toda, né? Uma estrela de sequência principal, acho que chama, né? E o Sol é uma delas. Mas outros mundos também foram assim. Então, e outros mundos que eventualmente surgirão no futuro, né? O Carl Sagan fala isso, né? Uma frase clássica dela, nunca saberão que houve esse planeta chamado Terra, certo? Porque a gente ainda está no início da expansão do universo, né? Assim, tudo bem, 13,8 bilhões de anos é bastante tempo que a gente já tem de universo, mas o que a gente tem pela frente, eu nem sei quantos zilhões de anos são, mas é um negócio tão absurdamente astronômico, né, Sacani? Que por aí. A gente ainda está no começo dessa brincadeira. Esse requinte, ou essa coisa da vida, ela ir se modificando para coisas mais complexas também é por acaso. Não é um caminho natural da vida. E nem sempre para o mais complexo. Não? Pode ser, por exemplo, né, tem muitos organismos que vão viver em caverna, que vão viver em meio de grão de areia, que vão se tornar parasitas. Por exemplo, a tênia, que muita gente, ou algumas pessoas podem ter no intestino. O bicho não tem boca, o bicho não tem tubo digestivo. Por quê? Porque ele está vivendo no teu intestino. Ele já está pegando, ele já está absorvendo a comida que está digerida por você. Ele não precisa evoluir mais do que isso. Não, então. ele evoluiu. Ele evoluiu porque para isso. A gente usa a palavra evolução como uma melhora. Assim, no jargão popular. Só que cientificamente, não é, né? Só que cientificamente falando, evolução quer dizer simplesmente mudança. Né? Mudança... Esse, cara, é um dos grandes problemas semânticos para mim que existe em toda a história da ciência. Chamar a teoria da evolução de teoria da evolução. O Darwin não chamou, sabia? Eu sei que não. O Darwin não chamou. Não chamou. Ele chamou de transmutação. É? Mas por que a evolução dá tanto problema? Porque é aquela frase famosa que o pessoal que é contra fala. Se tem o ser humano e o ser humano veio do macaco, por que ainda tem macaco? Se a gente evoluiu do macaco. Então, esse é o grande erro, cara. Porque é igual na ciência. O pessoal fala assim, nós evoluímos do Newton pro Einstein. Então quer dizer que não vale mais nada que o Newton fez? Não é assim, galera. Entendeu? Então, pra mim, isso eu já falei pirula várias vezes. Tinha que mudar esse nome, cara. Mas pegou. Tinha que virar a teoria da adaptação. Talvez fosse um nome que o pessoal entendesse... Não sei se entenderia melhor, mas ia causar menos problema. Porque o lance de você colocar essa palavra evolução, aí vai estar a galera falando assim, mas quer dizer que a gente saiu da ameba e virou ser humano. Quer dizer que... eu vou falar da ameba. Eu vou falar da ameba daqui a pouco. Como que é que o pessoal fala? Eu só vou acreditar na evolução o dia que eu ver um chimpanzé parindo um ser humano. Nossa! Surge essas frases. Surge essas frases também. Essas frases são as que mais surgem, cara. Eu só acredito na teoria da evolução o dia que eu ver um macaco parindo um ser humano. Porque aí eu tô mostrando que do macaco a gente... Então, não entendi. É isso, cara. Então, a ciência, ela tem esses problemas de semântica. Mas aí é o que o Beto falou. Nem o Darwin chamou teoria da evolução. Alguém resolveu colocar esse nome. Olhou. É igual, no nosso caso da Big Bang, né? É igual o Big Bang. O Big Bang foi um nome criado para zoar o que o cara tinha feito. E pegou. Entendeu? Aí é os caras que falam, não, e não tinha nada e de repente, bum. Não é assim, galera. Isso não existe, entendeu? Isso não existe. Então,
Mas a ciência é repleta desses problemas. Esse é um problema de semântica, cara. Basicamente é É isso. isso mesmo. Mas vai lá, continua. Não, é isso. E o Darwin, para não dizer que ele usou o verbo evoluir na última sentença da origem das espécies. Ele não queria usar, ele queria usar transmutação, só que evolução pegou. Evolução, lá do latim, quer dizer, é desdobrar. Como se Evolução do latim é o Cortella. Evolução Não, do o Cortella. Evolução do latim evolutivas que Eu não sei imitar. Sabe, ele, não, eu tá? também não sei, cara. O Eu Pirula aqui adoraria, tá mas- bem, né? Mas quer dizer um desdobramento, entendeu? Então é mais no sentido de mutação que ele queria mesmo, né? Ele chamou de um negócio de transmutação, mas pegou o evolução, que é utilizado no jargão popular como uma melhora. Só que para nós na ciência não quer dizer uma melhora. Você Não tá tem falando uma da direção. Tênia, né? Ela não evoluiu pra uma coisa cada vez mais complexa, né? Ela parou lá e Ela era o suficiente. Ela simplificou o corpo dela. Ela simplificou porque ela não precisa mais de uma boca se você está vivendo num ambiente onde a comida já está digerida. Por quê? Porque a natureza sempre busca o caminho que gasta menos energia, é isso? Perfeito. Quanto menos energia, melhor. Perfeito. Porque isso tipo, você pode, se você gasta menos, você pode botar mais na reprodução. Então, Tá. o que é a tal da tênia? A tênia é um verme que fica no intestino, certo? Ele tem ganchos e ventosas na cabeça, digamos assim, que gruda na parede do intestino. O resto do corpo dela, a gente chama de proglótides, são basicamente uns segmentos que só estão se reproduzindo o tempo todo. Estão sugando tudo do teu intestino ali E aumentando de tamanho. e aumentando o tamanho. Por isso tem já aqueles é um exemplos. macarrão, Tem- né? Tem É. as tênias de não sei quantos metros. Nossa, né, que a coisa velho, é nojenta, nojento. né? Então, assim, se você vive num ambiente que a comida já está digerida, você não precisa de boca. A evolução. Uma ave, por exemplo. Por que as aves têm asas? É. Em grande parte, é para fugir dos predadores que estão no chão. Quando uma ave vai para uma ilha e que não tem predadores, ao longo do tempo, as asas dela vão diminuindo. Que é o Sério? Caso, que é o caso do dodo, que é aquela ave que o pessoal matou facinho depois Sei. lá no Índico, tá? O que demonstra também que existe uma seleção positiva para manutenção de asa também. Porque se você vai para uma ilha que não tem predador terrestre, por que você vai ficar voando, né? Então os bichos ficaram com as asas pequenininhas, Atrofiadas, sei lá. atrofiados, gordos, ficaram os bichos. É verdade, cara. É mesmo? É verdade. O dodo não sei se era muito gostoso de comer. Bicho que vai pra caverna, não tem luz em muitas cavernas, perde o olho. Né? Porque não tem por que você gastar energia para ficar fazendo o olho. Então a seleção natural. Mas pensando assim, por exemplo, as gerações elas estão tendo olho e não estão sendo usado. Por que é desperdiçado? Porque se aquilo não faz diferença, tanto faz ter ou não ter. Não, mas você gasta energia para fazer um olho. Ah, tá. pra E aí vai manter usar, ele, né? E pra e vai manter usar ele isso para outra funcionando. coisa, então. Perfeito. Vai ser usado. A ideia é assim, se você não precisa gastar essa energia, você pode botar, por exemplo, mais energia. Olha Olha aí. lá a asinha É o dele. Dodo. Gordinho e Isso. com a asinha. Eu só não lembro qual era a ilha, acho que era Maurícios, né? Eu não lembro Acho que é. qual foi a ilha ali que. Querem trazer ele de volta, né? É, tem como? Tá, dizem que Pô, tem, né? a parte assim, você fazer talvez uma clonagem com. Sei. Porque assim, teve um cara chamado Craig Venter, que inclusive ajudou aí a sequenciar o DNA. Ele já conseguiu fazer uma célula, entre aspas, sintética. Ele não pegou uma célula do zero, não. Ele pegou uma célula de bactéria, só que ele botou um DNA sintético que a empresa dele lá fez. Então, essa tecnologia, ela é plausível, só que não é fácil fazer esse negócio. eu imagino Então tem que que achar o DNA desse negócio aí, dessa espécie. Ah, parece que já tem. Acho que o Pirula que fala isso já É, tem. É. E tem que botar, mas aí tem que achar uma outra mais próxima filogeneticamente para você inserir e aí ver se essa coisa vai São pra- dois pra bichos que querem frente. trazer de volta. É o Dodo e os mamute, né? É. Que eles falam que tem essas duas. Que Tem são uma empresa aí que tá querendo fazer isso, que ela já tem essas É, coisas é, separadas aí. Imagina. Mas eu nem sei, agora me perdi um pouquinho A gente tá raciocínio. falando disso, né? Da menor energia. da menor Tudo- energia. tudo antes vai da- pra a gente isso. tá Da evolução, falando da evolução não ter tanto uma direção. É. Né? Então, a direção, existe uma tendência, a gente olha a evolução da vida, vai aumentando a complexidade, Porque sim. parece que os mamíferos são um pouco mais complexos em todos os aspectos, mas eles surgem também como mais uma tentativa da vida de jogar pro mundo aí mais uma... Aí que tá, é isso que eu não entendo, né? Vai tentando o quê? Eu não tô buscando um porquê. Não, uma breve... Não tô buscando um cérebro tentando fazer alguma coisa. Eu só tô tentando entender por que tanta variedade de coisas e não menos coisas e coisas mais simples. Mas se o cérebro quisesse fazer isso, cara, Não, eu sei. põe o cérebro criativo. Cara, é tanto detalhe. Não, é que eu não tem tô como. conseguindo transformar em palavras, mas, por exemplo, sumiram os dinossauros, aí os animais pequenos, Aí eles se tiveram... criou condições. Criaram as condições. Um nicho. Um A nicho. gente fala assim, o nicho estava aberto. O nicho não estava mais ocupado
por aqueles grandes herbívoros e grandes predadores. Predadores, né? E alguém vai tomar esse nicho, certo? Você remove um organismo, o outro vai lá. Roedores. Perfeito? Assim, não no primeiro momento, mas aí com o tempo ele vai evoluindo e esses nichos vão sendo tomados. A ideia é essa. Tá. Só que você já não tem mais... O que sobrou dos dinossauros foram as aves, certo? E essa galera se deu bem. Beleza? Só que assim, as aves estavam já com o corpo bastante modificado. Então, outros herbívoros, que aí sim, os mamíferos que tomaram conta do... Né, que são Por as isso que a vacas, gente os fala da cavalos, essa galera. adaptação, né? Então, eles teve as grandes mudanças. Quando bateu o asteroide, Tem que ver o quê? Que Mudou alimento tudo. vai ter, a exatamente, atmosfera vai ter. Qual tipo de gás que vai ter na atmosfera? Porque a atmosfera muda também. Às vezes ela tinha um balanço de gás, tinha um pouco mais de Sei. nitrogênio, um pouco menos de tal. De repente mudou. Mudou a temperatura também. Então tinha bicho, por exemplo, que ele só conseguia viver numa determinada temperatura. Agora a temperatura ficou mais fresca. Ou ela ficou mais quente por um tempo, depois resfriou um pouco, para depois aumentar de novo. Que bicho que consegue... Olha nós aqui. O tempo em São Paulo muda de um dia para o outro, o hospital fica... Nós já fica meio assim. Então imagina isso mudando e um bicho que era adaptado para viver de um jeito, ou a comida dele era adaptada para aquele tipo. De repente não tem mais aquela comida. Ele vai comer o quê? Não tem o que ele comer, morre. Só que Aí- se tem algum indivíduo Aí vem Que um pequenininho lá, um roedorzinho lá, que tá lá come. quieto. Não, ou que come alguma coisa que os outros não comiam. Exatamente. Esse aí vai. Ele vai indo. Vai sobreviver. Então, o que vai acontecendo é que vão se criando, a cada mudanças dessas que a Terra foi passando e tal, foram criando condições para que um determinado tipo de vida se adaptasse àquelas condições. E aí vai se adaptando. Até o pessoal entender, né? Uma das coisas que é muito difícil da galera entender é porque tudo que a gente fala aqui não dá para ver num período de vida humana. Então, 100 anos, que é o que a gente vive, não é nada. Então é muito difícil da gente pôr isso na nossa cabeça, que essas coisas demoram milhares, centenas de milhares, às vezes milhões de anos para acontecer. Um bicho que era de um jeito, a libélula que tinha 70 centímetros, Caramba. ela demorou milhões de anos e ficou um bichinho que é desse tamanho hoje. Mas por quê? Porque as condições... Mas tem coisas no espaço de tempo menor que o pessoal observa, por exemplo. Com a Revolução Industrial, aumentou a poluição. Aí tem pássaros que são cinzas, que eles sobrevivem mais do que os que são brancos e são mais vistos pelo predador. É isso que chama de mudança climática, cara. Porque aí o pessoal agora vai começar a xingar. Ah, mas a Terra sempre mudou. Sempre mudou, cara. Só que a gente tá falando de mudanças que levavam, talvez, dezenas de milhões de anos para acontecer. Hoje não. É mais Hoje rápido. a gente muda as condições num tempo de vida humano. Então, em 100 anos, 120 anos, as condições mudam demais. E aí tem... Por isso que aquilo lá que eu falei no começo. Tem alguns pesquisadores que advogam que a tal sexta ou sétima extinção em massa, ela está acontecendo. Porque a gente está vendo espécies deixarem de existir. Coisa que antes, cara, demorava dezenas de milhares de anos para acontecer. Uma espécie dessa aí, que acabou a comida dela, ela não morria do dia para noite. Ela ia tentando, né, se adaptando e tal, até que chegava um momento, cara, não aguento mais. Vinha um outro tipo de vida aqui, tomava aquele nicho que o Beto falou. Ocupava. Só que isso demorava muito. Hoje não. Hoje a gente está experimentando essas mudanças num intervalo de tempo mais curto. Isso que a gente chama de mudança, é isso que é preocupante, entendeu? É mudar muito num curto espaço de tempo. Então, essa coisa... Repito, cara, é só pegar a vida da gente aqui, nós que estamos aqui em São Paulo, as 3 semanas. Em 3 semanas, o que aconteceu com o tempo aqui em São Paulo? Ele ficou 33 graus num dia, seco, para, sei lá, 8 graus no outro dia. Cara, tá aí, vai no hospital, é gente com problema respiratório, é gente com não sei o quê. Se eu voltar aqui há 30 anos atrás, quando eu cheguei em São Paulo, o inverno ele era uma coisa muito bem marcada, cara. Era frio pra caramba. Aí depois, pum, terminava. Você sabia quando terminava. Então, essa mudança muito rápida é que afeta. Ah, quer dizer que vai acontecer e tal. Quanto tempo vai demorar? Pode ser que demore um tempo, mas o problema é que pode ser que demore não dezenas de milhares de anos agora, mas pode ser que demore, sei lá, 300 anos, 3 gerações. Isso. O que é muito rápido para a história do planeta, cara. Isso é isso que é difícil das pessoas entenderem. Porque
Ah, mas o planeta sempre esquentou e esfriou. Sempre, cara, sempre. O planeta já foi muito mais quente, 8 graus a mais, né? Que o Beto falou. Já foi muito mais frio, já foi em eras glaciais e Mas esse tudo. 8 graus deu extinção, tá? Esse 8 graus já levou à extinção. Mas ele já foi muito mais frio também, o que levou à extinção também. E ele vai mudando, os ciclos de Milankovitch, que a gente chama. Só que tem ciclos de Milankovitch, galera, que é 80 mil anos. Um ciclo para acontecer demora 80 mil anos. Hoje a gente está vendo isso num tempo muito reduzido. Então, eu gosto sempre de bater nessa tecla, porque eu sei que a galera vai chegar, mas o planeta sempre mudou. Sempre. E vai continuar mudando. O problema é se nós, como organismos, vamos aguentar essas mudanças rápidas que acontecem. Pode ser que o ser humano não aguente, mas pode ser que tenha um bichinho que tá aqui, ó. Ele tá só esperando o ser humano dar uma bambeada para tomar. Ele nem sabe, né? Ele nem sabe. Mas ele vai ser o próximo, exatamente. Ele Não, nem sabe. E a questão, eu concordo plenamente, a questão é a taxa. É a taxa, mas assim, de novo, a galera pensa em poucos anos, só que isso demora mais. Mas aí o que eu tenho para dizer, é a própria extinção dos dinossauros não foi no dia que caiu o Exato. asteroide. Ah, sim. Levou Porque muitos a impressão anos. que dá é que tipo bomba atômica, que acabou milhões e milhões Tem e... um livro muito legal que chama The Last Day of Dinosaurs, O Último Dia dos Dinossauros. É um livrinho, ele é bem pequeno, tem pouca letra, não tem imagem bonita igual a do Vilela, não, tem pouca letra. E ele conta de, acho que é 200 ou 500 mil anos antes do dia D dos dinossauros, até alguns milhões de anos depois. Então você vê as mudanças. Ah, quer dizer que do dia pra noite deixou de ter Tiranossauro Rex. Do dia pra noite... Não é assim. Agora, teve os que morreram imediatamente. O América do impacto, Norte queimou, aquela coisa. Teve os que morreram imediatamente. Mas a mudança demora, galera. É isso que... Não, mas aí, assim, nessa questão de taxa, você comentou de vírus. É. Toda uma discussão, você viu ou não viu, mas eu falo Exato, o seguinte, o que é vida e o que não é vida. Né? mas só na questão de evolução, cara, a gente viveu a pandemia do coronavírus. Certo. Aquelas variantes, aquilo lá é mutação, aquilo foi evolução. E rápida, né? Exato, porque o vírus evolui muito rapidamente. Tá? Bactéria também, mas o vírus é mais rápido ainda nesse negócio. Então, e o que vai acontecendo é que ele vai ficando resistente à vacina ou eventuais fármacos também. Então, existe isso. Seleção artificial de bactéria está acontecendo por conta de antibiótico. Por que tem bactéria mais resistente? Porque os antibióticos, né, deram fim aí nas menos, só que as mais estão... Então, o mau uso de antibióticos está levando à evolução de bactérias, por exemplo, mais resistentes também. E isso a gente consegue entender na escala humana. No caso do coronavírus, a gente conseguiu ver em 2 anos. Aquilo foi evolução acontecendo. E o medo que a galera tinha. Vai aparecer uma nova variante. É que em vírus a gente não chama de espécie, a gente chama de variante. Mas a variante que terminou, que aí sim, ela era menos... danosa. Exato, menos danosa, ela era diferente daquela primeira. A sequência de DNA era outra. E é isso, é evolução. Só que numa espécie que tem um ciclo de vida muito rápido, que nem o vírus, isso acontece rapidamente. Numa espécie como a nossa, que leva 25 anos em média para a próxima geração, certo? E isso, né, imagina, 10 gerações nossas são 250 anos. Isso para um vírus é questão de semanas, sacou? Então a gente consegue ver sim a evolução nesses organismos como vírus e bactérias. E tá na nossa cara. A gente então o vírus isso. é vivo. Não, então, tem essa discussão ainda? O problema do vírus é que ele depende de outra célula. Ele sozinho, ele não consegue se multiplicar. Ele é obrigatoriamente parasita. Ele tem que inserir, ou ele vai inserir o seu DNA no núcleo de uma outra célula e vai utilizar essa maquinaria do núcleo, ou que nem o coronavírus, vai botar o RNA e vai utilizar no citoplasma a maquinaria de transcrição de RNA. A discussão, porque a gente não fala que ele tem todos os componentes da vida, ele tem material genético, top, que precisa para esse negócio, ele tem um envoltório, top, precisa também, só que ele não tem dentro dele todo o metabolismo necessário para fazer essa replicação. Ele precisa obrigatoriamente parasitar. Mas aí uma coisa que é interessante, nesse paper que saiu agora no mês passado, em que fizeram a reconstrução do Luca, há 4,2 bilhões de anos, eles tentaram reconstruir os genes que eventualmente esse ancestral tinha. E parte dos genes são de um complexo que a gente chama de CAS CRISPR, que a gente está usando isso em terapia, em coisa gênica, que é o sistema imune, na verdade, das bactérias, que basicamente são sequências repetidas de DNA, que se um vírus insere o DNA dele lá,
a bactéria consegue detectar isso e tira fora e corta fora esse negócio. Então, esse ancestral lá, a 4.2, talvez já tivesse isso. Então, já era um organismo bastante complexo, inclusive. Né? Mas voltando à questão do vírus, né, há um debate, assim, mas há uma tendência assim, que ele não tem todos os atributos, requisitos, né? Requisitos para ele sozinho ser um organismo vivo. Ele realmente precisa ser um parasita, mas ele, com o auxílio desse outro organismo, que pode ser bactéria, pode ser um ser humano, pode ser qualquer outro organismo, ele muta e ele evolui. E o fungo já é. Não, fungo com certeza. Não Fungo é um Nem organismo vivo. Fungo, bactéria. Tem 3 domínios da vida. Um que a gente chama de bactéria, um que a gente chama de arqueia, que também são, como as bactérias, não tem um núcleo organizado, mas nenhuma delas é parasita, muitas vivem em ambientes extremos, tá? A gente tem no nosso intestino esses organismos aí. Né? E o outro que chama eucária, que é o grupo das plantas, dos fungos, dos animais e de uma série de linhagens que a gente chama de protista, que é o que tem um núcleo organizado. Tá. E que vai ter a tal da mitocôndria também, que veio de uma bactéria, e uma parte vai ter o tal do cloroplasto, que faz fotossíntese, que veio das cianobactérias lá, por um processo chamado de endossimbiose. Tá? Então esses eucariontes, né, que são plantas, animais, fungos e uma série de linhagens que a gente chama de protista, inclusive a alga que você enrola o sushi, eu comi um sushi hoje, aquela alga não é uma planta, aquilo é uma alga vermelha, certo? Que é um outro evento de evolução da multicelularidade dentro de eucária, que é um protista, na verdade, aquele negócio. Tá? Então tem uma série de linhagens aí que a gente não fica falando no dia. Dia a gente fala de planta, animal e fungo. Uma dessas linhagens, agora eu vou falar da ameba, que eu queria falar da ameba. Porque a galera fala o seguinte, uma dessas linhagens é a ameba, né? A galera, a gente evoluiu. Eu não acredito na evolução, que é impossível que a gente... O ser humano tenha surgido da ameba. Eu já digo... a ameba, de repente, pum, ser humano. O pessoal fala assim. Aí eu concordo, a gente não veio da ameba. A ameba é um organismo que vive hoje, junto com a gente. Ele não é o nosso ancestral. E esse é um problema do pensamento evolutivo. A galera acha que a gente... uma coisa substitui outra. Não. Pega um humano, pega um chimpanzé, pega uma ameba. Todos nós estamos vivendo hoje, 2024. A ameba não é o nosso ancestral. O ancestral, ele tá ali atrás, há 3,5, 4,2 bilhões de anos. A ameba é um ser que sofreu 3,5, 4,2 bilhões de anos de evolução na sua linhagem, assim como a gente. Assim como o chimpanzé. A gente não veio do chimpanzé. Nós e o chimpanzé temos um ancestral comum. Nós e a ameba temos um ancestral comum mais antigo ainda. A ameba, no nível unicelular dela, é um organismo altamente complexo, de um grande sucesso. Ela consegue englobar e comer paramécio e outros organismos. Cara, a ameba é um negócio top, cara. Eu tô sério mesmo. A ameba é um organismo top. Pra pessoa entender é o seguinte, você, por exemplo, Vilela, você vive com o seu ancestral, seu, sei lá, tataravô tá vivo? Não. Não tá, então. Tá? Mas você e o seu tataravô vieram de um mesmo ponto aqui. Perfeito. Mas hoje quem que vive junto com você? Eu, o Beto, o cachorro, o seu gato e tal. Então nós estamos... Que susto, você tá falando de ameba, você apontou pra mim e falei, nossa, vai me chamar de ameba. E aí tem as amebas, tem as bactérias, elas estão vivendo no mesmo momento que a gente aqui. Mas isso é uma visão que eu nunca tinha visto e eu achei interessante isso, né? Isso. Não é o chimpanzé, é o que era ele ao mesmo tempo da gente, você retrocede tudo e a gente vai achar um ponto em comum lá atrás. Nós, os chimpanzés, a gente tem um ancestral que viveu há 6 milhões de anos. Então, tanto a nossa linhagem quanto a dos chimpanzés e dos bonobos evoluíram desse ancestral comum. E isso é o pensamento evolutivo. O pensamento evolutivo é de ancestralidade com descendência. E a confusão que a galera faz é achar que é uma coisa linear, que a gente veio do bicho que está ali do lado. Quando o processo de especiação de uma espécie é muito recente, você pode ter o ancestral e o descendente vivendo ao mesmo tempo. Um exemplo é o lobo e o cachorro. O cachorro evoluiu do lobo. Tá. Certo? E o cachorro e o lobo estão vivendo. Mas é porque isso aconteceu ontem na evolução, né, o cachorro se aproximou dos homens, né? E é uma espécie distinta mesmo. Falam que o lobo, né? O lobo se aproximou do homem. Falam que o lobo é que domesticou o homem. Isso, o lobo chegou mais. O gato é a mesma coisa. No Sapiens ele fala isso, né, no livro. Perfeito. Legal pra caramba essa história. Né? Perfeito. Então, assim, aí você tem. O gato é a mesma coisa. Né? O gato, esse gato que a gente tem em casa, ele descende de um gato selvagem do norte da África. Se você olhar, o bicho é igual, tá? Sério? É porque na evolução do gato teve muito menos mudança
do que na evolução do cachorro. Inclusive, o número de genes que mudou na evolução do gato é diferente é menor do que o do cachorro. Mas são dois casos em que o ancestral, a espécie ancestral, o gato do norte lá da África E o lobo. e o lobo ainda vive, mas é porque foi muito recente no processo de evolução. E aí tem até uma coisa interessante que eu acho que eu nunca falei em podcast, que tem aquela pergunta, né? Por que a gente manda no cachorro, por que o gato manda na gente? É uma pergunta evolutiva também. Por quê? Porque o que acontece é o seguinte, vamos olhar os animais que a gente domesticou. Vaca, cavalo, porco, galinha, cachorro. Dentre os mamíferos, né, praticamente todos são animais que vivem em grupo. E quando o animal vive em grupo, existe hierarquia. Tem o macho alfa, tem o macho homem. Então como é que a gente consegue mandar no cavalo, que é muito maior que a gente? Porque a gente assume o papel de líder Isso aí. do cavalo. Certo? Então, praticamente todos os animais domesticados são animais que viviam em grupo e nós, humanos, tomamos o lugar, por isso que a gente manda no cachorro. A gente treina o cachorro. Às vezes não. Quando você vê alguém passeando na rua e o cachorro tá puxando a pessoa... Ele não vê ele como líder. Exatamente. Isso aí eu sei, cara. Eu vou contar uma micro história aqui. Esse é o alfa mesmo. Eu tive um cachorro, quando eu morei em Campinas, eu tive um cachorro que é um cachorro muito bravo, chamado Dogo Argentino. O bicho é gigantesco. Ele é pior do que o Rottweiler, pior que o Pitbull. Dogo Argentino, um cachorrão bravo pra caramba. E eu peguei ele pra ser segurança na minha casa. E ele dominou a casa. Aí eu falei, cara, eu tenho que contratar... Mas você não treinou ele. Então, aí eu vou falar. Exato. Eu tenho que contratar um adestrador, cara. Aí o cara chegava às 5 horas da manhã. Todo vestido. O cara era muito gente boa. Você tem que mostrar pro cachorro quem manda. Ele tem que ver que você é o macho alfa. E aí... Porque ia passear com o cachorro, cara, ele falava assim, é o cachorro que tá passeando com você. O cachorro falava assim, existe ET, sacana. Tá bom, então existe. Ele falava assim, é o cachorro que tá passeando com você, não é você que tá passeando com o cachorro. Esse aí, cara. Dogo Argentino. Caraca, o tamanho do bicho. Coisa mais linda que tem. O olhão dele era vermelho, assim, branco. Coisa linda, cara. Baru, que ele chamava. Infelizmente morreu atropelado. Mas... Eu perdi a minha atropelada no passado também, é horrível, cara. É horrível, cara, horrível. Tá doido. Nossa, eu gostava demais desse cachorro. E aí eu adestrando, aí mostrei pra ele, o cachorro tem que saber quem manda. Exato. Que é isso negócio aí. Cavalo por isso também. que a gente... Agora, qual que é a exceção de todos eles? O gato. É o gato. Por quê? Porque o ancestral do gato era solitário. Eles até estão em conjunto, mas não tem uma... Mas no processo de domesticação, os gatos se tornaram mais gregários. Tá, então, porque tem alguns felinos que são gregários, como o leão, por exemplo. Tá? A maioria não é, tá? Mas os gatos, as evidências indicam que eles se tornaram mais gregários e vivem em grupo depois do processo de domesticação. Mas o gato ele é muito mais próximo de um animal selvagem. Se você olha o gato selvagem africano, né, e tem várias espécies, mas esse do norte, cara, ele parece o gato que você tem em casa. O cachorro não, né? Ele é diferente do lobo que você tem. Então, é um animal que mudou bastante o cachorro. É um animal que a gente conseguiu domesticar muito bem, porque é um bicho que vivia em grupo, em matilha, então a gente toma o lugar. Esse exemplo do Sacani foi excelente, né? O gato já não. Bichinho já solitário, mas fez a mesma coisa que o lobo. Foi se aproximando, provavelmente ali na região da Líbia, do Egito, para comer rato e coisa desse tipo. Pô, aqui eu tenho uma casinha quentinha, um cobertor. Isso. Deixa eu ficar quietinho aqui na minha, que esse cara aí vai gostar de mim. Ó. E à noite eu saio, dou meu rolê e volto. Mas ele ainda é meio selvagem, o gato. Ele realmente ainda é um pouco selvagem. Ele é muito mais selvagem ainda do que o cachorro. Então, o gato é que meio que tende a mandar na gente, sabe? E por que isso? Cara, isso é evolução. Isso depende da biologia do ancestral. Perfeito? E essas domesticações, isso daria papo para um podcast também. Tem um cara chamado Jared Diamond, ele fala isso nos livros dele. Pegar o cavalo. Cavalo é o bicho que mudou a história da humanidade. Até a Segunda Guerra Mundial era o meio de transporte, era o tanque de guerra, era quem domesticou o cavalo dominou o mundo. Só que olha só que interessante. O cavalo foi domesticado ali na região acho que onde é o Cazaquistão hoje, aquela região por ali. Quando o Homo sapiens chegou na América do Norte, tinha cavalo lá, não era a mesma espécie. Só que mataram os cavalos. Ah, é?
Depois os espanhóis chegaram na América, chegaram como? Chegaram em cima de cavalo, cara, e dominaram. Só que assim, se não tivesse sido extinto o cavalo na América do Norte, talvez a história tivesse sido um pouquinho diferente. Total. Tivessem Então, chance. Isso, então é muito interessante. Parte, né, o que o Jared Diamond, por exemplo, postula, é que parte do domínio europeu / asiático, né, da Eurásia, em parte, é porque você tinha muito mais estoque de animais para serem domesticados. Boi, praticamente todos eles. Aqui nas Américas você tinha o quê? Lhama e alguns poucos, né? Mas você tinha todos esses animais, incluindo o cavalo. Então, e é uma coisa, de novo, assim, que por um processo evolutivo, esses animais estavam nessa região do planeta. E quem estava vivendo nessa região do planeta, que é a galera europeia e a galera da Ásia, teve uma melhor condição utilizando esses animais de fomentar as suas sociedades, a partir da pecuária e do uso para guerra e assim por diante. Então, essa é da outra história. Mas é evolução. É evolução, porque isso faz parte da evolução biológica e cultural também, né? Que toda essa transmissão de conhecimento, né, que não está na genética, é uma parte evolutiva. Porque o ser humano, ele foi pra monogamia, que a princípio é uma coisa que atrapalha você como espécie, não é? Muito bem. Vamos falar da evolução do sexo? Então tá bom. Olha só. Sexo quer dizer você ter uma troca de material genético entre dois organismos. Não vamos confundir sexo com cópula. Tá. Cópula é um tipo de sexo, que é o que a gente faz na nossa espécie. A maioria dos vertebrados, ou mesmo boa parte dos animais, faz esse negócio. Só que o sexo começou, essa troca de material genético, um paramécio já faz, que é um processo chamado de meiose. Tá? Isso aí eu não vou entrar nos detalhes, mas basicamente isso permite que dois paramécios se juntem e troquem material genético. Os dois que saem são diferentes dos dois que começaram esse negócio. A ideia é que isso aumenta a variabilidade genética e que os organismos são mais... a vantagem evolutiva seria que eles se dão melhores em caso de doença e coisa desse tipo. Se adaptam melhor. Perfeito. Essa que é a ideia da evolução do sexo, que é essa troca de material genético. Os primeiros animais não tinham cópula, mas tinham sexo. Uma esponja, uma água viva, um coral, já tem espermatozoide, já tem óvulo. Só que o que o coral faz? Lança o espermatozoide na água, lança o óvulo na água, eles têm que se encontrar na água. Ou o espermatozoide vai sair de um coral, vai ter que nadar dentro de uma outra colônia e vai fertilizar internamente, tá? A cópula só vai evoluir quando a gente tem os animais que a gente chama de bilateral, que somos nós. Que só tem um plano de simetria, que se eu me cortar aqui, só tem um plano de simetria, que eu me divido em duas metades espelhadas. Tirando esponja, tirando coral, a maioria dos animais é assim. A mosca é assim, teu cachorro é assim, a planária é assim. E tem um motivo? A razão pela qual... São três coisas que vão evoluir junto. A bilateralidade, a cefalização, que é o fato do animal ter uma cabeça com uma concentração de neurônios na parte interior do corpo. O coral, a água-viva, já tem neurônio, tá? Só que ela não tem uma cabeça ainda. Quando você tem essa cabeça... E isso é uma vantagem evolutiva gigantesca. Você vai ter os órgãos do sentido, tipo olho, tipo ouvido, tipo narinas, na parte interior. Então, você encontra o mundo com a tua cabeça. Pensa no cachorro. Sim. A gente, como é bípede, né, secundariamente, a gente não é tão fácil de ver essa coisa. Mas o cachorro vai encontrando o mundo. Isso foi uma vantagem gigantesca. E isso permitiu o movimento direcionado para a caça e para um parceiro sexual, que é a cópula. Porque o que acontece? A gente é bilateral com uma cabeça. 2 olhos, 2 ouvidos, 2 narinas. Esse olho aqui forma a imagem. Esse aqui vai formar uma outra imagem. Nosso cérebro pega essas duas imagens, junta, e aí a gente tem essa noção de tridimensionalidade que a gente está tendo aqui. Quando eu tenho uma noção de tridimensionalidade, eu posso, muito facilmente, com esse meu dedo, eu posso tocar aqui, ó, com bastante facilidade. Imagina que isso aqui é uma presa. Agora, visão bilateral, audição bilateral, olfato bilateral. Com uma cabeça, eu vou precisamente na presa que eu quero caçar e vou precisamente no parceiro, na parceira sexual que eu quero ter alguma relação. Então, a caça e a cópula, elas vão evoluir nos chamados animais bilaterais, ou seja, depois de esponja, depois de água-viva, depois de coral. E aí, esses animais já tinham o que a gente chama de cópula, que é quando você junta um animal com o outro fisicamente agora, certo? Não mais como um coral, que um solta aqui, o outro solta aqui, vai em direção ao outro, perdão. E em muitos animais a gente tem o que a gente chama de fertilização interna, que é o que acontece na nossa espécie, todo mundo sabe do que eu tô falando. Tá? Então esse é um grosso modo como foi a evolução da reprodução até chegar na cópula que a gente tem nos animais. O custo reprodutivo geralmente é maior para as fêmeas, porque a fêmea, né, em animais especialmente em que a fêmea se desenvolve dentro do animal,
isso não acontece no macho, certo? O próprio óvulo ele já é mais custoso para fazer do que o espermatozoide. Na evolução da linhagem dos mamíferos e também das aves e também dos répteis, que a gente chama de amniota, isso tudo começou com o ovo. Ou seja, o ovo veio antes da galinha. Peixe já põe o ovo, rã já botava ovo, esse negócio. Aí a galera veio para a Terra, se formou o ovo com casca, que é o ovo amniótico que a gente chama. Beleza? Tem alguns mamíferos que põem ovo ainda. O ornitorrinco, lá da Austrália ou da Nova Zelândia, põe ovo ainda, tá? Esse bicho. Só que aí nos mamíferos, só que assim, mesmo assim é fêmea que tende a chocar mais esse ovo. É a galinha que choca, não é o galo. Certo? Então, mesmo nesse período, ainda tinha mais um input da fêmea. Basicamente, o que os mamíferos fazem, né, os mamíferos placentários, que são o caso da nossa espécie, é como se o ovo fosse para dentro da fêmea. Sei. Tá? A placenta é basicamente o ovo dentro do corpo. Muito bem. Na maioria, ou em boa parte dos mamíferos, a função do macho é simplesmente copular com a fêmea e a fêmea lida com o filhote depois. O filhote nasce, vai mamar um pouco e depois sai. Só que na nossa espécie, o desenvolvimento do filhote leva muito tempo. O nosso cérebro, por exemplo, ele só termina de se desenvolver na casa dos 20, 21 anos. Porque ele tem uma certa plasticidade de aprendizado, isso é uma adaptação, inclusive, da nossa espécie. Então a gente tem um cuidado, que a gente chama de parental, que se divide no cuidado maternal da mãe, mas a gente tem um input bastante grande do cuidado paternal do pai também, que pode ser um cuidado direto, ou seja, o pai que realmente pega o filho no colo, dá comida, aquela coisa. Pode ser o pai também que só traz recursos, tá? É maneira direta ou indireta, o cara que vai caçar, ou que vai mandar dinheiro, ou coisa desse tipo, tá? E isso aumenta o nosso sucesso reprodutivo. Só que para essa coisa dar certo, você tem que ter uma relação mais próxima da monogamia. Estável. Se tiver várias mulheres, você vai ter que ter 10 podcasts, Vilela. Mas assim... Talvez eu tenha que ter já uns 3, então. A poliginia... Estão fazendo programa novo, não estamos? Fica esperto aí, Mari. Já estão fazendo uns programas Vários novos aí. A poliginia não era tão incomum assim, tá? Até o advento do cristianismo. O cristianismo é que meio que botou como regra... Parou. Monogamia, galera. Porque assim, os próprios... Tem até um meme aí, já viu? Davi, não sei quantas mulheres, não sei Exato. o quê. Bem na minha vez, Deus. Agora na minha vez não pode mais. Porque na religião judaica, que é da qual o cristianismo evoluiu, as religiões evoluíram também. Sim. Tá? Chama evolução cultural. Né? Deus foi inventado em um determinado momento. Eu não quero ser desrespeitoso, mas tecnicamente Deus é um meme. Isso aí vai dar o que falar, essa coisa que eu acabei de falar agora. Mas tecnicamente é isso. Ele é uma unidade de evolução cultural que surgiu em algum momento da evolução da humanidade que modificou. Não era o Deus monoteísta primeiro. Sim. Era um Deus politeísta que evoluiu para o monoteísmo. Isso tudo é o que a gente chama de evolução cultural. A gente não tem um gene para acreditar em Deus ou coisa desse tipo. Isso aí foi criado da nossa rica criatividade, coisa desse tipo, para ajudar grandes sociedades e coisas assim. Meme, para o pessoal entender, não é esse memezinho. Meme é uma unidade de significado mínima imagética, sei lá como você explicaria isso. Isso, não, perfeito. O meme do Instagram, da internet, que é uma colagem ali, ele também é um meme no sentido cultural, biológico do Richard Dawkins, certo? Sim. Só que o meme é muito mais do que isso. Qualquer unidade de evolução cultural é um meme, tá? Então, por exemplo, né, as coisas religiosas são memes, as nossas instituições, elas podem ser quebradas em memes, só que é mais difícil você isolar pedaços de evolução cultural. Um gene já é mais fácil. E não é trivial você identificar um gene só não, também, tá? Mas assim, o meme ainda é um pouco mais complicado. Isso vem de imitação, vem de memética, tá? Essa coisa do meme que agora viralizou realmente claro, na internet. Como essas imagens engraçadinhas. Mas voltando à questão da monogamia, essa questão monogamia não é perfeita em Homo sapiens, tá? Mas há uma tendência maior à monogamia na nossa espécie. Mesmo nas sociedades pré-industriais, é um paper que saiu aí. Os primatas também têm isso em alguns ou não? Alguns têm, outros não têm. Por exemplo, o gibão. Gibão é um bicho que é monogâmico, tá? É um primata parente nosso aí, que vive lá nas florestas do sudeste asiático. Só que assim, no caso do gibão é o seguinte, o gibão e a fêmea lá, o macho e a fêmea, eles vivem meio que isolados na floresta. Eles não têm muito contato não tem outra. Não tem, sério mesmo. Não é por opção, né? Não tem muito contato com outros, tá?
Gorila, ele é poligínico, um gorila vai ter um harém de fêmeas. Chimpanzé e bonobo são bem promíscuos, na verdade, tá? A gente tem uma tendência à monogamia, só que a gente tem uma tendência à monogamia em que casais vivem muito próximos uns aos outros, tá? Sim, a gente vive em sociedade. Ah, né? sim. Né? Então, às vezes, você vê... Olha o gibãozinho ali, Ó, que olha bonitinho. lá. Né? E olha que interessante, né? Não Eles estão são... felizes, né? Você vê a cara. Você vê pela cara que felizes não estão. cara. Monogamia. Ó, a monogamia causa isso aí, ó. Aí, ó. Eles que estão Colocou falando... o lixo pra fora. Todo mundo agora olhando para a cara do seu companheiro que está aí vendo o podcast com a gente. Ai, ai. Olhe para a cara dele e compare com a cara do gibãozinho ali, Olha ó. lá. Aí você já vai saber. Isso aí tá virando assunto, acho que em todo podcast que eu vou. Mas muito bem. Mas olha que interessante. Olhando ali pro gibão ali, eles são relativamente parecidos. Eu, por acaso, não sei quem que é o macho, quem é o fêmea nesse negócio. Não dá pra saber. Mas eles são muito parecidos. Então, você nem sabe direito. É. Agora, você olha no Homo sapiens, você sabe quem que é o macho e quem é fêmea. Então, a gente... Mas qual é o motivo disso? O motivo é o seguinte, quando você tem quanto mais monogâmico, menor é o dimorfismo sexual. Mais parecido é o macho com a fêmea. E isso é muito bem visto em animais que têm haréns. Então, por exemplo, o gorila tem harém. Um gorila vai ter 4 a 5 fêmeas. E o gorila, você sabe certinho quem é o gorila, ele tem aquela costa prateada, ele é 2 vezes maior que a fêmea. Sim. Porque tem uma seleção natural para tamanho de corpo, porque eles competem, os machos entre si, pelo direito de acasalar com as fêmeas. Então, geralmente, quando você tem poliginia, ou seja, um macho com muitas fêmeas, quanto maior o macho em relação à fêmea, maior é o harém desses machos. Tá? Então, você tem umas espécies ali de elefante marinho, que o macho é 10 vezes maior que a fêmea, e os haréns são maiores também. Tá? Então, na nossa espécie, na espécie humana, a gente tem uma proporção que é mais próxima de 1 para 1. É 1,15. Nós homens, machos, nós somos 15% maiores que as fêmeas. Tá? Um gorila é o dobro, por exemplo, maior do que a fêmea. Então a gente está num caminho evolutivo, eu diria assim, que pode mudar a qualquer momento, Entendi. para uma monogamia. E por que isso? Porque isso aumenta o cuidado em relação à prole, porque quando você tem não só a fêmea, que é a regra, mas você tem um macho ajudando na prole, também isso aumenta a chance dessa sobrevida e esse gene passa para frente para a próxima geração. Basicamente é isso. Né? Assim, o grosso, assim, sintetizando essa história, é mais ou menos assim que essa coisa é. Mas no passado era melhor não ser monogâmico ou não? No passado, se a gente olhar os nossos ancestrais australopitecos, por exemplo, o dimorfismo sexual era maior, o que indica que realmente houve uma tendência maior à monogamia, que não é perfeita, a gente não é um monogâmico perfeito, nessa linhagem de evolução de Homo sapiens, potencialmente relacionada com o fato do nosso cuidado parental com os filhotes ser muito mais longo do que em outras espécies. Provavelmente quando a gente começou a agricultura, antigamente quando era coletor e caçador. Muito antes. Muito antes. Provavelmente ali há 100 mil, 200 mil anos já era assim, sabe? A gente não mudou tanto. A agricultura, ela é mais uma evolução do ponto de vista cultural mesmo. Se você pega um Homo sapiens de 40 mil anos atrás, não é muito diferente do que ele é hoje, sabe? A gente deu esse salto mesmo, não é por causa dos nossos genes, não. É por conta de, culturalmente, a gente domesticou, né? E por que foi lá em lugares como o Oriente Médio, ali a Mesopotâmia? Porque você tinha muita água, muita riqueza, mas você tinha planta para ser domesticada e você tinha animais para serem domesticados. E aí você começou a ter grandes sociedades, e é aí que surgem as religiões também. Claro. Né? Porque elas são parte de poder de Estado. A cola, né? De você juntar muita gente, você precisa de uma cola. Isso. Uma ideologia, um país, um deus, alguma coisa que une essas pessoas, senão porque elas vão estar juntas, né? Perfeito. E aí até uma coisa que o Jared Diamond pontua é o seguinte, que essa revolução agrícola toda que teve a partir de uns 10 mil anos a 10 mil anos, a gente vê ela sempre como benéfica, e realmente foi. A gente não estaria hoje aqui conversando se isso não tivesse acontecido. Mas, ao mesmo tempo, a nossa dieta se tornou mais pobre. Nós nos tornamos mais sedentários do que os caçadores-coletores. A vida do caçador-coletor era uma vida dura. Tá? A chance de você ter um acidente e morrer era alta. Mas se você não morresse de acidente... E a chance de ficar um dia sem comer também era grande. Também. Mas algumas evidências da galera que olha em ossos indicam que essa galera era mais saudável. Alguns deles. Corria o dia inteiro. Isso, exato. Claro, assim, de novo, a expectativa de vida não era tão alta, porque você morre de acidente mais fácil, certo? Então, quando você começa a ter sociedades organizadas, que nem a gente tem hoje, se a gente tá uns 10 minutos, você vive mais, porque você tem alimento mais disponível.
só que você fica mais sedentário e a tua dieta fica mais pobre. Então, boa parte da dieta nossa é arroz, é trigo, é milho, é esses carboidratos, sabe? Então, se a gente come pouca fruta, a gente come pouca verdura, a gente come a dieta. Então, ele pontua isso muito bem. É interessante pensar dessa maneira também. Mas aí, o que a gente pode fazer? Com o conhecimento que a gente tem, vamos pegar o melhor desses dois mundos. Vamos pegar os benefícios da sociedade, de viver em sociedade. Eu quero ter medicina, eu quero ir no dentista, eu não quero sofrer de doença que eu não preciso sofrer. Então, eu quero os benefícios da sociedade. E dessa coisa toda, mas sabendo disso também, eu não vou ficar comendo só carboidrato, entendeu? Eu vou ter uma dieta um pouquinho mais rica, vai tentar mexer um pouquinho mais e coisa desse tipo. Então, essa é a importância também do conhecimento. Isso que a gente chama de evolução cultural. É aí que entra a ideia do meme, que o Richard Dawkins, ele começa, né, com essa ideia lá em 1976, não pegou muito. Pegou depois com a internet, que a galera usou o mesmo nome, né, de maneira correta até. E aí voltou essa ideia do meme da evolução cultural.